Este episódio do Bacocast irá abordar o que ninguém te explica sobre as leis do vinho e que pode mudar o seu negócio e até a sua percepção sobre uma garrafa e até sobre o setor vitivinícola. Uma conversa que partirá do invisível das leis ao público geral, para ir de encontro real com elas, impactando nos negócios, na reputação e até na imagem que chega ao mercado e ao consumidor. Para abordar este tema especial, recebo o profissional com mais de 20 anos especializado no setor vitivinícola e de bebidas alcoólicas, com formação em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito de Lisboa. Desenvolve atividade jurídica integrada ao longo de toda a cadeia de valor do vinho, desde a vinha à comercialização e internacionalização, incluindo certificação, rotulagem, indicação geográfica, denominação de origem, contratos vitivinícolas, exportação e gestão de risco regulatório em contexto nacional e internacional. Mantém atividade acadêmica e produção técnica continuada, conjugando investigação jurídica, prática forense e consultoria estratégica, atuando desta forma ativa no setor e junto dos operadores econômicos. É com imenso prazer que recebo o convidado Dr. João Amaral para esta conversa. Boa tarde, Ayano. O prazer é meu estar aqui. Aliás, sempre que tenho a oportunidade de falar destes temas, para mim é um prazer, porque acho que nós em Portugal andamos um pouco à deriva na questão do direito do vinho, que é um setor que tem tanta importância em Portugal e que não temos um ramo desenvolvido. Vamos tendo coisas esporádicas, ou muitas coisas esporádicas, por isso o prazer é meu estar aqui e confesso, e isto agora falo a título pessoal, todas as oportunidades que eu tenho para falar neste tema, eu agarro-las. É uma paixão que eu tenho. Portanto, e se calhar posso, ou tenho a sorte de dizer que consigo conciliar a paixão do vinho com a paixão das normas do vinho. E consigo Ótimo! ver o que está por trás. O que é, não deixa de ser muito giro, não deixa de ser muito giro. Sem perder o glamour que o produto vinho tem. Também tem, né? Além de ser um alimento do dia a dia, Que é enfim, tem o glamour, fundamental ter, que é fundamental ter. que é fundamental. E é isso que as pessoas têm de perceber, que a componente glamour do vinho é o mais importante que ele tem. E por isso é que, ou porque há necessidade de alguma forma articular entre a parte de ser um bem alimentar, mas também ter o glamour, é que existem as normas de rotulagem que existem, é que existem as certificações que Exato. existem. Portanto, tudo às vezes pode parecer não fazer sentido, mas acaba por se conjugar. Pode haver coisas que não sabemos se não estão bem, mas as coisas fazem sentido. Lá no fundo, se pensarmos bem, fazem sentido. O mercado econômico, né, um setor econômico é uma cadeia muito complexa e cabe ali cada item e cada valor, literalmente. Falando num produto de glamour, mas também o trivial do dia a dia. É muito interessante a gente pontuar isso, porque muito bem disse que é um produto de glamour, tanto é que tem toda uma história bonita de milênios do vinho e sempre associado ao luxo, ao glamour, e etc., mas também como um alimento. Mas, doutor, é o seguinte: hoje o senhor foi convidado, ao qual agradeço mais uma vez a sua gentil disponibilidade de ceder aqui um tempo para esclarecer os ouvintes do Bacocast sobre o direito do vinho. E a primeira coisa que eu digo é que o vinho é cultura, mas também é um produto, um dos produtos mais regulados do mundo. A primeira pergunta de impacto, antes de, que eu quero também saber da sua história com relação ao vinho, mas antes disso, a pergunta de impacto é: qual é o maior erro que o senhor vê hoje dentro do setor com a questão legal do vinho? É exatamente o querer não fazer as coisas bem, o não assumir, e começa por um erro que nós portugueses temos, muitas vezes, e eu acho que isto é uma questão mais sociológica do que jurídica, a questão da vergonha do que é nosso. Começa logo por aí. E o não ter orgulho no que é nosso. E
E a partir daí desenvolve-se toda uma mentalidade. É complicado submeter-me às inspeções, às vistorias, aos licenciamentos, às inscrições, o que seja. E começa mal. E as coisas começam logo mal de início. E por isso é que eu gosto muito de dizer que acompanho e gosto de acompanhar todo o processo, desde a vinha até à exportação. Porque eu lembro-me das primeiras vezes que cheguei a ir à vinha com fiscais que eles ficavam horrorizados com o que é que um advogado fazia no meio da vinha. E isso dá-me um gozo enorme. Vim fazer a análise aqui organoléptica do vago. Não vim fazer a análise, mas vim, por exemplo, no... Só brincar, Não, o óbvio, né? mas eu dou-lhe um exemplo concreto, a brincar. Certo. Uma parcela Não que tenha, correlacionavam, né? uma Não parcela que tenha correlacionavam. 400 metros de comprimento, se por acaso uma medida é tirada 1 metro antes ou 1 metro depois, podemos estar a falar de quantos metros quadrados de Ou, diferença. Basta isso. exato. Já se entra em questões de É. castas, de porta-enxertos, densidades, concessiações, há N coisas. E, obviamente, o agricultor, ou a grande maioria deles, dos pequenos pelo menos, não tem consciência disso. Portanto, Não começa por tem. aí. E depois confesso, eu também aprendo muito, principalmente com fiscais que saibam do que estão a fazer, eu aproveito para beber o conhecimento e também para, de alguma forma, me calçar, porque se eu não tiver esse conhecimento prático, eu não sei o que é que estou a fazer. Portanto, acho E que é é o que eu, e é o que fundamental. eu vou fazer hoje aqui. E é o que eu vou fazer hoje nesse episódio, exatamente isso. Mas o direito do vinho, quando a gente fala em direito no setor do jurídico, no Brasil a gente tem a palavra juridiquês, que é o que a população não entende nada essa linguagem do setor jurídico. E o senhor tinha me falado numa conversa que é o advoguês aqui em Portugal. Eu nem conhecia Exato. essa gíria dentro desse setor. Mas o que exatamente, doutor, envolve o direito do vinho? Afinal, o que é direito do vinho? Envolve, eu gosto de definir o direito do vinho ao contrário. E o que é que eu quero Hum. dizer com isto? Envolve todos os ramos que têm ligação ao setor vitivinícola. E atenção, Ah, quando falamos em vinho, não nos podemos esquecer, porque eu também trabalho nessa área, e as pessoas muitas vezes esquecem-se, a questão das aguardentes, a questão das sangrias, portanto, dos outros produtos baseados na uva, digamos assim, que não são vinho, mas que são produtos ou subprodutos decorrentes ou não daí, e acaba por abranger toda uma série de ramos de direito. E a piada é exatamente essa, o que também simultaneamente é a dificuldade. Portanto, eu definiria mais pelo o ramo de direito que se dedica a este setor de atividade específico ok, e ok. que vai tocar na parte dos direitos reais, que é o direito das coisas, das propriedades, das terras, vai tocar, nós chamamos em advogadez, nas obrigações que são os contratos, vai tocar na parte alfandegária dos entrepostos, dos impostos, no caso do vinho está sujeito a imposto, mas a taxa zero, ao contrário do que as pessoas dizem que não tem imposto, está sujeito a imposto, a taxa é zero, as aguardentes já pagam imposto, portanto há toda essa componente. Os documentos de acompanhamento, que também são a parte alfandegária. Depois temos a parte do chamado Direito Administrativo e Económico, que é a parte da certificação junto das CVRs. Temos a parte da defesa do consumidor, com a Lei de Defesa do Consumidor. Temos o Código da Publicidade. Nós vamos tocar aqui São muito. todos os itens que eu quero falar. Temos aqui muita coisa. E depois, o que geralmente as pessoas, mundos mortais, digamos assim, associam ao direito do vinho, que, sem dúvida, muitas vezes é o que tem mais para a ribalta e é mais falado, a questão das marcas e da propriedade industrial. O que é que marca de propriedade industrial o que é? As marcas, acho que é basilar e não pode haver um vinho sem ter uma marca, na classe 33, isso é básico. Mas depois temos a questão também dos problemas das denominações de origem e das indicações geográficas. E Pois. geralmente para as pessoas o que o direito do vinho é estas duas vertentes, marcas e Só indicações essas duas geográficas. coisas, né? Todo o resto é Pois. isso. E o que é certo é que tudo o Passa resto ao lado, né? Passa ao lado. passa. E eu acho que aí é exatamente isso, uma coisa. E temos excelentes profissionais e excelentes pessoas na parte da propriedade industrial. E quando digo propriedade industrial, incluo tudo isto. Depois, na outra parte, essa ligação é que eu acho que é fundamental existir e é isso que faz a diferença entre um advogado de marcas ou de propriedade industrial e um advogado que se diga, eu não vou dizer especialista, porque não existe essa especialidade em Portugal, nem uma regalia de tal,
eu diria, experiente na área, Experiente, ok? Tá bem. porque consegue abranger ou consegue, de alguma forma, também ir tocar nessas áreas que são fundamentais. E que são fundamentais. E já dedicado tanto tempo, né, 2 décadas, exatamente a esse tema, óbvio Não que é serão, uma. eu vou lhe dizer a verdade, eu aí tenho É, de, a bem da verdade, não serão 2 décadas, serão cerca de 15 anos, para dizer, a bem da ok, verdade, ok, ok, ok. sensivelmente. Por Pronto. aí, né? O interesse é anterior, o desconhecimento e o fascínio é anterior, mas a tocar, a pôr as mãos na massa, como nós dizemos em Portugal, Aham, vamos aham. falar há cerca de 15 anos, Por sim. aí. Tá, Sim. não tem problema, é isso. Tá chegando lá. Mas a ideia é o seguinte, com essa sua resposta, que mostrou muito bem a complexidade do tema, e vai de encontro exatamente com uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer logo aqui no início, que é por que que esse setor é tão regulamentado? Existe tanta regra para tanta coisa, só que as pessoas nem conhecem, mas que existe a regra lá e a lei, né? É assim, temos desde logo uma explicação que já demos há pouco, ou que já falámos sobre ela há pouco. Estamos a falar de um bem para consumo humano. E, se quiser, até podemos ver ao contrário. Se, como bem para Uhum. consumo humano que era, até antes da introdução do QR Code, agora recentemente, nem sequer tinha os nutrientes, coisa que os outros bens alimentares todos têm. Portanto, não é assim tão complicado quanto isso. Vamos ver ao contrário. E depois, se falarmos de um bem que potencialmente pode fazer mal porque tem álcool, portanto, tem que ser regulamentado também por essa vertente, porque o conceito de vinho numa dieta mediterrânica com o consumo equilibrado faz todo o sentido. O consumo exagerado já caímos noutros patamares. Óbvio, Óbvio. claro. E o problema das vezes é que se confunde isso. E é o que eu digo às vezes às pessoas com quem eu trabalho, atenção, nós não vendemos álcool, nós vendemos experiências, vendemos uma ideia. E é isso que fica e é isso que vai levar a querer comprar futuramente. Mas dar-nos-ia a outras conversas. Voltando à questão da regulamentação. Porquê que é tão regulamentado? É um regulado. Aham, Bom, aham. é a questão do alimento barra Como alimento, alimento, né? Aham. mas com o perigo do álcool que lhe está inerente. E depois, historicamente, e temos que ser honestos, há uma componente que o Estado sempre quis lançar mão, que tem a ver com a componente tributária, com a componente de cobrar impostos. E se Esse formos a sempre ver, teve alto, hein? e se formos a ver na realidade, para lá da mera questão de proteção ou de defesa do consumidor, temos a questão do Estado, de alguma forma, cá está, no vinho não, mas nas aguardentes pagam e não é pouco a nível de impostos, portanto, o Estado, de alguma forma, querer regulamentar. Também temos outra coisa, que as pessoas muitas vezes esquecem-se. É assim, e isto nós tínhamos consciência, foi notório pela entrada na Europa, foi adotado, e isto, nós, velho mundo, temos consciência, novo mundo não é exatamente assim, mas que a cultura da vinha é uma cultura, ou vamos para o contrário, eu se quiser pôr tomates, couves ou qualquer outro tipo de cultura, eu faço essa cultura, chego ao final do ano, arranco para outra coisa. Eu se quiser pôr uma vinha, eu se quiser pôr uma vinha, eu estou a fazer um investimento no mínimo para atingir um patamar mínimo de 5 a 7 anos. Portanto, em termos de regulamentação, de controle de plantação, é necessário o Estado intervir para, de alguma forma, conseguir controlar o mercado. Porquê? Porque não é uma cultura de colheita imediata. Desde logo isso também obriga, ou obrigou, à existência de normas que, de alguma forma, controlassem a plantação da vinha. Portanto, há fatores económicos, ou macroeconómicos, em termos de país também, e neste caso na Europa, e a Europa sempre teve a questão do controle do plantio das vinhas, exatamente porque a cultura da vinha é uma cultura a médio prazo, não é uma cultura imediata. Portanto, Longo. todas estas componentes influenciam quer É, a particularidade deste ramo do direito, que eu gosto de autonomizá-lo, quer as várias reformas ou os vários atos legislativos que ao longo da história nós fomos tendo. Não é de agora. Já há muito tempo existem, eu lembro, ainda há pouco tempo tive necessidade de ir ver decretos-lei ou leis, não me recordo exatamente, de 1908, 1902. Portanto, cá está, não é uma realidade de agora e tem a sua razão de ser.
tem a sua razão de ser. Exato. A gente vai já entrar no falar de denominação e tudo, e a gente vai voltar lá para Marquês de Pombal, mas bem pontuado esses dois pontos que o senhor colocou sobre a questão o que envolve o direito, né, do vinho em si, essa complexidade de componentes, de setores dentro da cadeia como um todo, né? Depois, o porquê que ele é regulado, muito bem, é alimento, tem ali o risco inerente do álcool e, sobretudo, o valor econômico, que até a igreja estava interessada nisso. Atenção, e que existe, já agora vou-lhe dizer, não sabia, se não sabia, Ah, existe uma categoria específica que está consagrada na lei, da que missa. o vinho de missa, exatamente, exatamente. Portanto, o próprio legislador reconheceu a entidade eclesiástica como alguém capaz de ser produtor e classificar o produto vinho de missa com esse objetivo. Portanto, Mas a conversa é maior do que só o vinho da missa, né? A igreja exato. via realmente como um produto. O senhor tocou nesse ponto, eu achei muito interessante do tributário, porque óbvio que as questões governamentais, econômicas, regulatórias são importantes, mas sobretudo a parte econômica, né? Que é o que o Estado coloca ali literalmente o olho gordo no valor e tudo. E a igreja via muito tempo atrás, quando era detentora da maioria dos vinhedos de importância do mundo, né? Exatamente nisso. Então tem toda uma história sobre isso e achei curioso o seu Há pontuar. toda a cultura, toda a nossa cultura ocidental, queremos ou não queiramos, tem o vinho na sua base, não é? Não, É, sem não dúvida, sem conseguimos dúvida. dissociar a história da questão do vinho, não, não Sem vale a pena. dúvida, por isso que eu digo, doutor, assim, as pessoas que não conhecem a história do vinho, é obrigatório na cadeia do produtora do vinho, as pessoas conhecerem a história do vinho. Mas conhecerem não é saber só que veio da Geórgia há 8.000 anos, não é só isso. Tem toda uma história, uma narrativa, o porquê das coisas que aconteceram naquela época e que chegaram até aqui, E como é que que, foi, o que que era o produto, o que que é hoje. e que tem uma razão de ser. Quanto mais não E seja tem uma razão de ser, exato. pela tentativa e erro que foi feito ao longo da história, tem uma razão de ser. E Oh, o vender este conceito já me aconteceu, por exemplo, vinhos do Novo Mundo, monovarietais, que geralmente é que procuram, e de repente chegam ao Douro e temos uma vinha que tem 20, 30, 40 caixas numa parcela pequenina. bem-vindo. Isto para eles é uma. É assim, mas tem a sua razão de Impensável, ser. né? Tem a sua razão É, de ser. Se uma é, determinada casta falhasse naquele ano, eu sabia que a outra ia aguentar, ou dava. vice-versa. É, Portanto, mas explicar isto, que é. é uma particularidade, mas que é, é uma questão sui generis e que é um valor acrescentado, é isto que nós temos de perceber que temos de fazer. Que E comunicar isso, né? é exatamente, é aí que está o valor. O porquê disto ser assim. É aí que está o Doutor, valor. onde que começa e onde que termina as responsabilidades? Olha, isso é complexo, vai dar pano para manga só essa pergunta. Mas onde começa e onde termina as responsabilidades de quem produz a vites, produz o vinho, comercializa e até comunica? Onde é que começa? É assim, E depende, onde termina as responsabilidades? depende de que, Porque depende de que tipo de operador económico estamos a falar, não é? Depende de que tipo de operador económico estamos a falar. Se estivermos a falar de um mero produtor de uvas, se calhar terminará por alturas de entrega ali clima, para. após a entrega, eventualmente um bocadinho mais à frente quando da vinificação. Se estivermos a falar de um distribuidor ou de um vendedor, se calhar no ato da venda ele assume a responsabilidade, mas depois fala a repercutir no produtor. É assim, se calhar a grande fatia ou a grande responsabilidade está em cima do produtor. Isso aí não tenho a mínima dúvida. É o nome dele que está ali, né? Não, não, e não é por acaso que é o nome dele, e não é só o nome dele, como a localidade, a localização que consta. Portanto, em Exato. última Por, análise, em última análise, é ele que é responsável. Exato. Por isso que colocar o nome numa garrafa de vinho é muita responsabilidade. Claro. Sobretudo quando não foi você que idealizou, enfim, é bem interessante esse aspecto. Doutor, tem também a questão do próprio comércio do vinho e depois a parte da comunicação do vinho. A gente sabe que é muito amplo esse assunto e muito rico, mas existe hoje regulamentação específica para exatamente isso? Sobre alguma coisa do comércio e Existe, sobre da comunicação do vinho?
existe a nível de código da publicidade uma série de restrições, e bem, não chegamos aos exageros que França tem, porque França neste momento está com os exageros que é uma loucura, e eu dou-lhe um exemplo, ainda há pouco tempo. Certo. Eu vi, era uma imagem de um indivíduo que estava num bar, como era um rapaz bem aparentado, a comissão proibiu. Quando apareceu um indivíduo desdentado, gordo e careca, já permitiu que o anúncio passasse. Portanto, e o bar era exatamente igual. Portanto, a França neste momento está a viver um pouco esse fundamentalismo anti-álcool. É assim, nós em Portugal temos regras e que têm de ser cumpridas, e acho muito bem. Agora, a questão da comunicação, infelizmente, e quando falo comunicação, não vou falar a nível de publicidade, mas falo a nível de comunicação mais informal, ou até de enoturismo, ou até de. Aí não há nada regulamentado. Existe um dever de Certo. lealdade, um dever de verdade, sem dúvida, existe ao longo de todo o percurso, mas não há nada de palpável. Aliás, eu tenho debatido e penso eu que sairá para o ano, não é minha, mas é um texto coletivo, exatamente uma proposta de regulamentação do enoturismo e que passa por aí. Entre outras coisas, assegurar que a pessoa que usufrui tem o mínimo de, e isso é certificado, para ter um mínimo de veracidade naquilo que lhe é dito. Para não acontecer como já me aconteceu a mim, e isto não interessa aonde nem quando, mas que me estavam a dar um vinho a provar e que era de vinhas velhas. E eu perguntei, então, e qual é a idade das vinhas? Ah, foram plantadas há 2 anos. É Isto velha aconteceu-me para numa ele, prova. porque ele tem uma de um mês. Isto aconteceu-me numa prova, não é? E, portanto, Complicado, né? sabe, a conversa é um pouco como as cerejas, começa a não acabar. Sim, E a questão das vinhas velhas continua em Portugal, com exceção do Douro, só o Douro. por regulamentar. Exato. Sinceramente, eu não sei até que ponto, e isto agora é um desabafo meu e contra mim falo, mas se a regulamentação que existe no Douro corresponderá mesmo àquilo que é vinhas velhas ou não. Isso aí é, mas cá está, Uhum. mas aí iríamos discutir a vontade da lei. Mas o que é certo é que, tirando o Douro, qualquer pessoa pode dizer que é uma Nenhum vinha lugar, velha. é. Exato. Portanto, Pode ser a vinha velha dele, né? E ter 2 anos, como bem citou aí o exemplo. como aconteceu-me, e repare, aconteceu mesmo, e isto, a piada do ser advogado no setor, com uma moda que existiu há cerca de, penso, 2 anos atrás, do vinho reservado. Foi uma moda importada do Brasil. Ah, isso é muito típico do Chile. E Reserva e que, reservado. mas que para a Europa passou como sendo o equivalente ao reserva, e que não tem nada a ver com vinho Foi. reserva. Claro, Cá está. nada. Portanto, estas pequenas, grandes nuances, sejam feitas de forma ingênua, sejam feitas de forma consciente, dão muito gozo de trabalhar com este tipo de coisas, porque permite-nos perceber o que é que nós temos à frente, quando olhamos para um rótulo. Exato, E exato, é todo um exato. mundo, é todo um mundo que se abre. Uma pausa para convidar você a conhecer o novo canal no YouTube Baco Valley, onde o aprendizado, a história e o conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Pois, exato. E engraçado que essa é a leitura do próprio marketing, né? De pegar essa palavra reserva, de saber que é aplicado a um pouco mais de qualidade, e pegar o termo reservado, é só uma letra, O não reservado é para a o vinho do palavra, ano, mas que, como não está exato. regulamentado na Europa, pode ser de uso livre e, de alguma forma, o consumidor final faz a associação do reserva ao reservado, É, quando na é realidade levado são completamente ao erro, distintas. né? Exatamente. É Exato. persuadido, né? Literalmente. E assim, não só em rótulos, mas na forma de falar e de comunicar qualquer coisa no nosso dia a dia, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as denominações de origens, indicações geográficas, mas já que o senhor está aí no lugar mais maravilhoso que existe, que é o Vale do Douro, de beleza inigualável. Em 1756 foi regulamentado É, e é, demarcado a região. E atenção, de lá para cá mudou muita coisa. deixe-me só fazer uma correção, que isto choca muito quando eu Ah, digo às pessoas, mas eu gosto de dizer. O diga. Douro, o Douro não é a região mais antiga de mercado do mundo. A região Ah, antiga mais de mercado do mundo é Tocaia. O Douro Tokai, é, na Hungria. Ai, quero falar exato, deles, porque eles mudaram o a lei agora Douro, recente. o Douro é a região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo. Porquê? Porque Boa, tem Tocaia uma limitou-se a diferença demarcar. ali no. Uma pequena grande diferença. Demarcou, exato. Eles Qual é o limitaram-se. ano de Tokai? Qual é Não, o não ano tenho de presente. Tokai?
não tenho presente de fora, mas sei que é Ok. anterior ao Douro. Tá bem, tá bem, tá Mas, bem. é assim, Ok. limitaram-se a do Itamar e o vinho proveniente dali é, Certo, que não certo. tem É nada isso a ver, mesmo. que não Mas eu tem nada a já ver tinha ouvido com, isso. não tem nada a ver com o que foi feito aqui no Douro, não é? É assim, o Douro passou por Pois. N fases diferentes. Começa quase por uma reação do Marquês de Pombal, que aí temos de admitir, do ponto de vista económico, do ponto de vista estratégico, quando digo do ponto de vista económico, de política económica macroeconómica, de defesa da região, de um excesso de oferta, de uma diminuição da qualidade, teve necessidade de regulamentar e de fixar regras próprias para esta região. E surge para o vinho do Porto, inicialmente. Portanto, que a questão dos vinhos DOC surge bastante tempo depois. E nós, aqui no Douro, temos a particularidade que, se formos pensar nisso, temos 3 regiões que convivem na mesma região. Temos Pois é. E são o completamente Porto, diferentes, né? não, mas no mesmo talhão. É. Ou melhor, Ah, sim, desculpa, claro. Ó, tem todo então sentido. é Dos essa. vinhos Porque produzidos, no né? mesmo Ok. talhão eu posso retirar Claro, claro. vinho do Porto e posso retirar É vinho DOC. verdade. É Temos essa verdade, é particularidade, verdade. ou essa sorte. É. E Bem lembrado que o próprio Doc é muito recente, né? Do Douro. é, o DOC É é muito... uma coisa, assim, eu tenho alguns exemplos esporádicos de trabalhar Uhum. coisas anteriores, Estado Novo, ao final do Estado Novo, mas a grande maioria do DOC é anos 80, 90. De lá para cá foi o grande Pois boom. é, exato, Porque exato, a exato. região era vinho do Porto. E ali, Uhum. isso, podemos dar aqui um salto na história, João Franco, o Estado Novo, continuam a ter a parte de vinho do Porto e o DOC não existia, ou não era digno, ou não aparecia classificado como um produto na região. Uhum. Entretanto, chegando ali, também não consigo, sou terrível com datas, confesso já. Mas, e o grande volte-face dá-se nos anos 80 e 90, quando começam a aparecer Douro Boys, quando começam a aparecer uma série de produtores que lançam os vinhos no mercado e, curiosamente, dá-se uma fusão. Havia a CIRT, que era a Comissão Vitivinícola Regional, que estava encarregue dos vinhos do Douro, e se funde com o Uhum. então IVP, Instituto dos Vinhos do Porto, e dá Ok. origem ao atual IVDP, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. E Uhum. extingue-se, de alguma forma, as competências que a Casa do Douro tinha, nomeadamente retirando o cadastro, que era o grande património da Casa do Douro, para ser incorporado no IPDP. E faz essa transferência do cadastro das vinhas. E a partir daí foi tudo centralizado num órgão, digamos assim, numa instituição. Portanto, há uma história muito rica, com particularidades, com equilíbrios, ou que se tenta haver equilíbrios no setor, à semelhança do que acontece, por exemplo, em França, em que temos o comércio por um lado, a produção por outro, e depois temos o órgão central que, de alguma forma, serve de desempate. Depois podemos discutir se estará a fazer as funções ou não, porque o Douro, neste momento, está a viver algumas convulsões a nível de preços, a nível de reclamações, mas isso é outra questão. Agora, tenta-se criar uma tripartida, em que aparece o comércio por um lado, que tem os seus interesses, aparecem os produtores por outro, que têm os seus interesses, e aparece uma entidade autónoma, que eu não diria superior, mas qualificada, para de alguma forma articular estas duas realidades. Portanto, E que são muitas vezes díspares, né? são. E daí a necessidade Pois é. exatamente de haver os chamados, por exemplo, aqui no Douro, conselhos interprofissionais, onde as pessoas se Uhum. sentam, eu quero, vamos falar em números redondos para simplificar, eu quero 100 mil pipas, dizem os comerciantes que querem Uhum. vender muito, e os produtores porque querem vender pouco porque querem que o preço suba. Os produtores sabem que vão ter 150 mil pipas. Não, eu quero 150 mil pipas. E depois há aqui uma negociação, ou deveria haver essa negociação, eu não estou lá, portanto não sei, mas para fixar qual é que está o quantitativo, ou o que se chama aqui na região o benefício, e atenção, Uhum. o benefício não é dar dinheiro a ninguém, muitas vezes pensam que benefício é dar dinheiro às pessoas, não é? É a possibilidade de quantos litros se pode beneficiar com a aguardente. Portanto, se pode juntar a Certo. aguardente para parar a fermentação e fazer vinho do Porto. E isso é que significa o benefício. E, Ah, bem explicado. Olha só. portanto, Muitas pessoas pensam que é cash na carteira, né? tem nada a ver com isso. Tem absolutamente nada. Beneficiar o vinho, portanto, acrescentar-lhe o álcool para interromper a fermentação, para dar origem ao vinho do Porto. É Como é que isso. funciona exatamente isso? Agora, vamos, já que tocou nesse ponto, o que a pessoa precisa ter e o que para poder receber esse benefício? É assim,
o que a pessoa precisa ter para receber o que eles aqui na região vulgarmente chamam o cartão, que é a APMG, que é a autorização de produção de mosto generoso, que é para advogadez, ou neste caso, institutez, que é do Instituto de Vinhos de Douro e Porto. O que a pessoa precisa ter é uma vinha com determinadas condições. Nem todas as vinhas permitem a produção de vinho do Porto aqui na região. Até porque chegou a uma determinada altura que houve a necessidade de legalizar. Vinhas classificadas, né? Houve necessidade de legalizar vinhas, mas essas já não tiveram direito a ter vinho do Porto. Existem aqui na região. Portanto, serão as vinhas ou as vinhas que tinham licenças mais antigas, que têm essa atividade. E depois há um método de classificação das vinhas, que é o método Moreira da Fonseca, portanto, do início do século XX, 1910, 15, 20, que tem 13 critérios para classificar as vinhas. Desde as castas, a perigosidade, a altitude, a orientação, exposição solar. Tem 13 critérios para classificar as parcelas. E, consoante a classificação, portanto, consoante os pontos que lhe são atribuídos, podem ser positivos ou negativos, aquela determinada parcela vai ter o que eles chamam uma letra. Vai ter uma letra. Essa letra é que vai dar uma percentagem que, multiplicada pela área, lhe vai dar a quantidade de vinho que pode produzir. O remanescente pode ser vinho de Doco de Douro. Daí eu há pouco dizer que acabamos por ter duas regiões na mesma parcela. Certo, entendido. Muito, muito, muito bem explicado. Doutor, com relação às questões da denominação de origem, tem sempre aquela coisa dúbia, né, de a legislação, ela protege, mas ao mesmo tempo ela engessa também, ela restringe a criatividade, ela... qual o seu olhar perante a complexidade do tema? Porque é complexo, né? É muito complexo, já me aconteceu. Vinhos que eu sei que são da região, vinhos que eu sei que são vinhos bons, vinhos que eu sei que são produzidos com uvas boas, com enólogos fantásticos, mas que por algum motivo não cumprem com o caderno de encargos, logo não lhes pode ser atribuída essa classificação. É assim, nós podemos aí ter duas perspectivas. E eu, honestamente, consigo compreender as duas. Ou uma DO existe porque temos um terroir, e quando falo em terroir, temos as condições climatéricas e geográficas próprias para isso, vinho. E não nos podemos esquecer, e isso para mim é fundamental, e vou-lhe pedir desculpa pela liberdade, pelo que eu costumo dizer, mas é assim, para mim, o do terroir, sem termos lá um Zé, portanto, sem termos a pessoa que sabe fazer, não faz sentido. O terroir verdade. tem que ter alma humana, Não, é indissociável, não é só as condições naturais, é preciso haver a pessoa, e daí ser importante fixar as pessoas no interior e que elas continuem a trabalhar as vinhas, porque senão esse conhecimento perde-se. E se essa região ou essa demarcação foi feita com base nessas características, pode, eventualmente, vai evoluindo, mas há determinados critérios que têm de ser balizados, e é o que é. É necessário, né? Qual é o problema da inovação? E repare, mais do que isso, temos agora um exemplo gritante. Os vinhos naturais que não são filtrados. Nenhum vinho natural pode ter uma DO. Porque os critérios todos das DOs é que o vinho seja límpido. O vinho ao não ser filtrado já não é límpido. Portanto, não há vinhos naturais de DOs. Ou então alguma coisa diferente aconteceu. Era uma das perguntas para frente. Portanto... Já está ticado. Pronto. Vamos ficando. E já está. Portanto, engraçado. Acho muito bem essa inovação. É assim, e há outras alternativas. O produtor não coloca o vinho como uma DO, coloca o vinho IVV. Não me choca minimamente. Agora é assim, saiba vender, cá está, e depois aí, e quando digo vender... Tem cliente já para isso, né? Não falo pejorativamente, mas saiba passar o conceito que está subjacente àquele produto, àquele vinho em concreto, e o porquê de ser assim. Portanto, não vamos atribuir ao vinho IVV, e que geralmente é, mas não vamos atribuir à questão do vinho IVV um lado negativo, um lado pejorativo. Pode haver razões. E, por exemplo, temos outro motivo. Um vinho pode ser IG, mas não ser DOC. Basta. Sim. E nós no Douro aqui temos exemplos. Por exemplo, uma determinada casta, que não é uma casta autorizada, pode dar origem a um vinho IG. O Sauvignon Blanc, por exemplo, aqui dá origem a um vinho IG duriense, e que vai dar origem a um vinho, se não fosse Sauvignon Blanc, mas uma casta autorizada, daria origem a um vinho de Doc de Douro. Mas temos simultaneamente outra questão engraçada. Isto vinho no Alentejo, o que é que acontece? O termo
Alentejo, DOC Alentejo ou vinho regional Alentejo é igual. As taxas para o IG são mais baratas. Portanto, o vinho regional alentejano é todo o IG, não é DOC, a grande maioria dele. Porquê? Para pagar menos. O termo é igual e paga-se menos. Aqui não. Aqui, Douro é uma coisa, Douriense já não tem aquele peso. É outra, claro. Portanto, depois cada região também tem as suas particularidades, as suas nuances, e a beleza é que nós temos 20 e tal regiões diferentes, e debaixo do grande chapéu da União Europeia, ou melhor, da OIV, da União Europeia, da Legislação Nacional, das portarias, ainda depois temos os cadernos de encargo e as normas próprias de cada uma das regiões. Jogar com Sem tudo isto dúvida. acaba por ser um mundo completamente à parte e que dá desafios giríssimos, giríssimos. Portanto, percebe o fascínio de quem gosta do produto, quem admira o produto, ainda conseguir de alguma forma Tentar entender tudo isso, né? Tentar entender Exato. tudo isso. E lembrei de dois exemplos históricos que envolvem as denominações. Um é a própria Itália, ali na região da Toscana, que é o próprio Sassicaia, né? Então, era um grupo de produtores que não se enquadraram dentro do Chianti, né? Enfim, o grupo não, um produtor em especial, e depois isso se tornou, usavam as castas bordalesas. E depois isso se tornou uma denominação. É o único produtor que é dono de uma denominação específica, Sassicaia. E isso é curioso. Teoricamente é possível. Teoricamente é Pois possível. mas de tão peculiar que o vinho se tornou e tão icônico, né? Que é o que o senhor falou assim: se é para colocar o IG, o que quer que seja, saiba comunicar isso e vendê-lo, né? Fora do chapéu ali da denominação, né? Vamos ser honestos, a criação de uma denominação de origem ou uma indicação geográfica é uma restrição à concorrência que vai, em princípio, contra as normas europeias. Porquê? Porque significa que quem se quer incluir lá vai ter de seguir aquelas regras, Seguir a regra. não pode comercializar, vender e apanhar livremente como faz uma pessoa O outro. normal. Exato, Mas a própria União Europeia entende que é de tal forma importante proteger e é de tal forma marcante que é uma restrição permitida ao comércio, à liberdade de circulação de bens. Portanto, há o confronto daqui de uma série. Olha, curioso. Acaba por ser uma restrição. Mas Sim. pelo lado dos produtores, o que é que sucede? Sabem que ao ter o selo, e eu às vezes peço desculpa por falar de uma forma informal, mas ao terem o selo daquela entidade certificadora, seja ela qual for, justifica o sujeitarem-se àquelas regras, porque esse selo traz-lhes uma mais-valia tal que se justifica não entrarem na livre concorrência. Portanto, sujeitarem-se às regras. A questão aqui é essa mesmo. É saber atribuir, e daí a importância, de saber atribuir valor às denominações de origem. Porque elas podem não saber comunicar, mas têm-no. E a grande mais-valia é essa. O outro exemplo que eu ia dar é o da própria Espanha, ali na região da Catalunha, da região do Cava, né? Os Corpinati, o grupo de produtores que saíram da denominação Cava, porque a Cava começou a virar para todo lado, né? Então, e eles queriam proteger exatamente ali a região de Penedes, né? E, enfim, são muitas curiosidades do nosso setor do vinho e que envolve a legislação, né? E já que falamos em curiosidades, vamos falar noutra curiosidade já agora. Que existem 3 regiões demarcadas na Europa para aguardentes. E há 2 em França, Cognac e Armagnac, e nós temos uma que é a Lourinhã. E que parece que nos esquecemos disso. Pois, exato. Há 3 na Europa. E que temos uma pérola em bruto na Lourinhã. Há gente que tem feito bom trabalho, não vamos estar a pôr em causa, mas não tem a projeção que um Cognac ou um Armagnac tem. Aliás, há semelhança também dos vinhos tranquilos, digamos assim, que os franceses sabem muito bem vender o que é deles. Mas nós temos os instrumentos. Saibamos usá-los. E eu, às vezes, até com produtores, posso parecer bruto da maneira como falo, mas é preciso este abre-olhos. Porque nós temos esses instrumentos, nós temos esse know-how, nós temos tudo. Só nos falta aquele pequeno passinho que o português, e voltamos à conversa do início, por vezes não tem, que é o sentimento de inferioridade. Que é o sentimento de... isso é clássico, né? É o patinho feio, né, da Europa. A gente no Brasil... Sim, diga. Diga? Não, Eu ia dizer que no Brasil a gente tem a síndrome do tupiniquim. Nós somos os tupiniquins, então é muito parecido com Portugal nesse aspecto do pejorativo menor. Essa parte negra, essa parte negativista, essa parte muitas vezes saudosista também...
e que não nos permite catapultar o que nós temos de bom e ter orgulho naquilo que Exato. somos, temos. E comunicar, né? E Não comunicar, somos bons, temos coisas boas, o há que meu ter tá vergonha, maravilhoso. não há que ter vergonha, Exato. não, é assim, um vinho se calhar aqui que se vende a 10 euros ou 15 euros, se calhar se fosse vendido Uhum. em França seria vendido a 50 ou 60 euros a garrafa. Porquê? Oh, Houve o trabalho, houve o esforço, mas não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, não é. Mas claro. é preciso, cá está, e aí o direito vai ajudar também, porque vai-nos dar a segurança para conseguir ter alguma estabilidade, para se conseguir construir um projeto em condições. Não Claro, é, claro. portanto, também por aí eu gosto de acompanhar os processos, eu não gosto. Onde ele permeia, né? Onde ele permeia desde construir valor literal mesmo para o E, produto, né? Dando segurança jurídica, né? e repara, e permite, inclusive, eu neste momento, isto agora é uma parte, isto fiz isto para minha curiosidade, porque continuo a produzir. E estamos a falar o acordo Mercosul. Eu duvido que 90, ou 95, ou 99% das pessoas que falam do acordo Mercosul tenham lido uma única página das 1500 páginas que o acordo tem. Duvido. Ninguém. Pronto. Eu dei-me ao trabalho, e ainda estou de volta disso, de fazer uma espécie de um resumo, um apanhado, uma previsão para os meus clientes, aqueles com quem eu mantenho uma relação mais próxima, para, de alguma forma, atenção, é isto, isto e isto, enquanto as relações a marcas é assim, quanto as denominações de origem é assim, quanto a parte aduaneira é assim. Porque está dividido em duas fases, há dois acordos, um já está em implementação, o outro poderá demorar algum tempo. Mas isto o que é que vai permitir? Vai permitir, de alguma forma, já programar as coisas, já defender as marcas, já ver o que vem aí, para quando entrar em vigor em condições, eles já estão preparados para. Só não vão se não quiserem. Agora, Exato. mas isto é o trabalho de casa. É o trabalho de casa que tem de ser Oh, feito. Assim, se não o fazem, e acontece muitas vezes, eu tenho grandes firmas e tenho, às vezes, pequenos agricultores. E, os grandes porque têm dinheiro, porque têm os advogados, é porque fazem. Não é, eu trato de forma igual a todos. Agora, a diferença é, têm capacidade, passa a expressão, para aproveitar o sumo que lhes está a ser dado e querem catapultar, ou preferem uhum. manter-se neste dia a dia que sempre conheceram a vida toda. A questão é essa. Eu já, eu já ia perguntar isso, doutor. Se os pequenos produtores estão mais vulneráveis às questões legais. Eles acabam por estar mais vulneráveis porque não conseguem, no quadro mental que têm muitas vezes, acham Muito que. mais pelo mindset, né? Exatamente, exatamente. É assim, eu dou-lhe um exemplo, é meu amigo pessoal, eu ando com ele a insistir eu não lhe quero mentir, mas há 7, 8, 9 anos atrás, para ele criar uma marca, ele tem uma adega, e ele não cria a marca, que custa 124 euros e qualquer coisa, criar uma marca, portanto não é por aí. E não cria a marca porque tem medo quando um dia, e eu já apoiei a adega dele, portanto sei que está perfeitamente capaz, e sei que era licenciável facilmente, bastava meter os requerimentos e que passava, mas porque tem medo que na vistoria não lhe licenciem a adega. E anda-me consecutivamente há 7, 8 anos atrás a queixar que anda a vender as uvas baratas. Eu neste momento já o proibi, eu não quero ouvir falar nisso. Eu já disse como é que se faz, eu sou teu amigo, eu fazia-te e, e ele como respondeu, não João, tu és meu amigo e ajuda. Eu quando preciso eu também te ajudo a ti. Então vamos fazer isto. Eu tenho medo. E estamos a falar de uma pessoa da minha idade. E estamos a falar de uma E pessoa da que, minha e idade. que tamanho da área dele? Qual é o tamanho da área? Ele não tem muita coisa. Ele deve ter na ordem de 8 hectares, 10 hectares no Douro. Já tem alguma coisa, né? Que Já para o tem Douro, alguma que para o coisa. Douro, para o Douro já é alguma coisa. É, Mas é, pronto, cá está. Como o é. pai já vendia para uma determinada firma, como entretanto o pai há uns anos faleceu, como a mãe entretanto cá está de alguma forma, rutinou este esquema mental de negócio e se calhar Uhum. há uns anos atrás faria algum sentido, neste momento já não me faz sentido, muito honestamente. É difícil quebrar esta mentalidade geracional que eles próprios têm, porque já os pais e os avós faziam assim, portanto, E pronto. Sempre foi assim, né? sempre foi assim, sempre funcionou. Portanto, e a culpa neste É, caso é dos grandes que lhes compram as uvas baratas. Quando eles têm uma alternativa pois. que é, ok, eu não quero vender, vou vinificar e vou lançar aos leões. Pode demorar um ano, pode demorar dois, mas cá está, entre 7, 8 anos que eu já ouço esta história, com certeza que já estaria neste momento a alavancar um pouco o negócio e não a ter prejuízo como sempre se queixa que tem. Pois. Interessante a gente abordar esse aspecto dos pequenos. Eu tenho um produto chamado Olhar de Baco, que é voltado a orientar
produtores ou profissionais da área, prestadores de serviços dos mais variados, dentro do setor digital, dentro do mundo digital, para posicionamento não só da sua marca, do seu projeto ou da sua ação profissional. E eu fui contactada por um senhor que me acompanhava nas redes, era um bacolover, como eu chamo as pessoas que me acompanham, que ele tinha recebido uma herança de mais ou menos 1 hectare, ponto alguma coisa de vinha, e queria fazer um vinho. E aí não entendia nada do negócio, etc. Aí perguntando por aqui, perguntando por ali. Também tem um detalhe que não é só ir lá e registrar, criar uma marca e registrar, né? Tem todo um trabalho de brand, de construção de imagem, do qual é o teu, para onde vai mandar, o que tu vais vender. Eu peço desculpa de interromper. Eu acho que começa ainda antes, e eu ralho com os meus clientes, porque o trabalho da marca começa antes de registrar a marca. Sem dúvida. Eu posso estar a registrar, e já me aconteceu, clientes que vieram com determinado tipo de termos que são marcas, da classe de alto, mas que não são utilizáveis porque de alguma forma conflituam com as regras do vinho. Exato, ainda tem esse detalhe, é tão complexa, né? Dentre outras coisas, né? Mas por que eu estou dando esse exemplo? É porque o meu assunto é uma coisa dentro do setor digital, posicionar o produtor, a imagem, marca, ponto. Não tem nada que ver lá, né? Mas quando ele recebeu isso, quis compartilhar e imaginava que eu pudesse contribuir com ele, e contribuir da forma que eu conheço o mercado e entender que ele precisa primeiro entender o que é o negócio do vinho, né? Que é algo complexo. Não é simplesmente pegar e espremer umas uvas e ali fermentar e colocar numa garrafa, né? E temos que saber distinguir o vinho como produto de luxo, como conceito romantizado, passa a expressão, do vinho indústria. Quando vamos ao cinema, estamos no ecrã. Sim. No cinema é igual, temos o ecrã, as atrizes fabulosas, um guarda-roupa fantástico, uma maquiagem do outro mundo, mas há toda uma indústria por trás. O vinho claro. O vinho mas a ideia é engraçada, assim, a pessoa desconhece completamente o setor e quer ter receber 1 hectare de vinha e quer criar um vinho do valor astronômico, né? Como é que pode? É inviável. Ele primeiro tem que entender o negócio do setor, primeiro, para poder saber onde que o pé dele alcança. Não é simplesmente desconhecer. E começa tudo, como o senhor bem falou, muito antes. E a questão da marca é um item, né? Tem N outras coisas, né? Avaliar o contexto até de manejo desse vinhedo que ele ganhou, que nem sabe o que é VITS, para você ter uma ideia. Claro. Olha, e não tem noção cá está, porque a parte do amor depois aí fala mais alto. E a questão de eu tenho uma marca de vinho. Exato. E posicionada premium. Aí, claro. Olha, para chegar a premium, meu amigo, você tem que dominar mesmo o setor. Mas é um caminho que se faz. Claro. É muito giro fazer esse caminho com as pessoas. Atenção, eu odeio quando apanho coisas porque, por algum motivo, isto não acontece tanto no vinho, acontece muito nas coisas espirituosas. Por acaso, de repente decidiu apreender, com ou sem razão, não sei quantos mil litros disto, daquilo ou daquilo outro. É assim, esses processos, ok, dá-me para ir a tribunal, eu gosto de ir a tribunal, é verdade, até gosto, mas não dá o gosto que dá pegarmos um projeto ou acompanharmos um projeto e eu discutir com o indivíduo que faz os rótulos, porque não pode ser, porque tem que ter aquele tamanho, mas ele acha que fica feio, mas depois não consigo. É assim, isto é uma dinâmica que tem de se estabelecer. Portanto, e é fundamental haver esta conversa, porque a pessoa, o designer, não tem que ter noção que os caracteres têm que ter 1.2 milímetros, nem nada que se pareça. Para isso, esse tema rotulagem é muito interessante porque permeia na legalidade da lei, que é onde se domina também, mas também tem todo um merchandising de comunicação de imagem, de brand mesmo, de construção de brand de imagem do que se quer posicionar o produto. E ainda mais, eu acho que tem um erro muito peculiar que acontece nos rótulos, a gente vai já entrar na parte legal, mas lembrei desse detalhe que muitas vezes a gente está numa mesa de um restaurante ou num jantar, onde está meia luz, o
luz não é a luz de foco de estúdio, alguma coisa assim, e você vai tirar uma fotografia da garrafa e as pessoas pecam exatamente nas coisas mais básicas do marketing. Letra escura com fundo claro, letra clara com fundo escuro. Por quê? Porque você vai ali, é uma propaganda orgânica que a pessoa perde do produto dela, né? Então são coisas bobas, E se né? calhar, já estamos melhor, porque há uns tempos atrás as pessoas iam ao supermercado, viravam a garrafa, quanto mais teor alcoólico tivesse, melhor era o vinho. Ah, já evoluímos então, Já né? evoluímos ao menos, assim, mas eu ainda me lembro do conceito ser um pouco esse. Eu olho para a garrafa, qual o teor alcoólico? Ok, então é sinal que este é melhor do que o outro. Portanto, algum caminho tem sido feito. Claro que não Tá sei, bem. claro que não estamos a Deixa eu falar do... explorar o rótulo agora, então. Força. O que que é que tem que colocar ali no rótulo? Quais são as Há obrigações? nove, Imagino que tem há diferenças de mercado, nove né? atenção, a diferença de mercado já lá vamos, porque são exceções. Em termos legais, há 9 elementos obrigatórios. 9. Se me saem agora todos de repente. O produto, Tá. o teor alcoólico, a capacidade do recipiente, produto de Portugal, o engarrafador, a morada do engarrafador, os alergénicos, O QR Code com a ficha, né? eu Com não todos os estava aí dados. para o QR Code já, porque ainda há um outro antes que eu agora bloqueei. E agora já não me saíram de seguida, já bloqueei. Tipo de vinho, teor alcoólico, capacidade, alergénicos, o engarrafado puro, a capacidade da garrafa, o lote, e penso que estão todos, se não me tiver a falhar nenhum. E entretanto, desde 2024, passou a existir o QR Code também como obrigatório e que Uhum. ainda não está muito bem, começa a estar mais ou menos sedimentado, mas ainda não está completamente sedimentada como é que é a questão do QR Code. Até porque a Comissão Europeia pregou uma partida, a legislação estava publicada há uma série de anos e cerca de 10 dias antes veio com um entendimento completamente diferente daquilo que tinha sido, dizia a lei. Portanto, já havia muito produtor com rótulos produzidos e que de repente se viram agora. Em princípio já não estarão, mas que se viram com rótulos Ah, produzidos deram um prazo, então. e que deixaram de estar de acordo com aquilo que a própria Comissão veio entender que era o entendimento dela da lei, mas que não era o que estava na lei. Portanto, mas neste momento as coisas começam mais ou menos a estar sedimentadas nesse campo, começam a ser quase um dado assente, que isso já está praticamente assente. E, aliás, é uma questão gira, porque deve estar agora um texto que eu escrevi. Permite-nos, curiosamente, o QR Code, entrar noutras brincadeiras para quem tem interesse. Na questão, por exemplo, dos vinhos biológicos e vinhos naturais, é interessante ir ao QR Code ver se realmente é verdade ou não é. Porque o vinho biológico está regulamentado. Agora, o vinho orgânico ou o vinho biodinâmico não está regulamentado. Qualquer pessoa pode pôr aquilo no rótulo e ninguém lhe diz nada. Era essa uma pergunta que eu ia fazer, E o exatamente. O consumidor, que que está escrito e que... Ok. e o consumidor até pode associar uma coisa, o orgânico e o biológico, o orgânico está associado ao biológico e isso está regulamentado na Europa. Agora, vinho natural, vinho de mínima intervenção, este tipo de designativos semelhantes, que não estão regulamentados em lado nenhum, quanto muito, alguns deles, especialmente no biodinâmico, existem organizações a que voluntariamente... Demetrio, né? Uhum. Exato, entre outros, há 3 grandes. Uhum. Mas que ainda não têm um cabimento legal, digamos assim. Portanto, e se calhar o QR Code permite-nos, entre aspas, brincar, tentar perceber se realmente, quando dizem que é ou não é. Deixa eu ir lá ver, deixa eu conferir isso. É engraçado que tem uma situação assim. O vinho está à venda em algum ponto de venda. Será se o que está ali é verdade? Até onde a lei ampara o consumidor para saber se aquilo ali que está escrito ali, tudo ali, é realmente o que ele está bebendo? Em princípio é. Em princípio é. Se Assim, não prove o contrário, ok. eu não, assim, Eu digo assim por causa de fraude, essas coisas, né? eu não acredito. Eu acho que muitas vezes gostamos de empolar as coisas mais do que são. A nível de CVRs, isso aí praticamente ou liminarmente rejeitaria. Pronto. Isso depois vai nos deixar com outras duas realidades. Uma realidade que pouca gente conhece, mas que começa a aparecer, que é o chamado Ancasta, que é uma realidade intermédia entre o vinho das DOCs, e quando digo DOCs, estou a meter IGs e DOCs no mesmo saco, e o vinho IVV, que é um vinho que tem uma espécie de uma semi-certificação, que é aquele vinho que nós vemos nos supermercados às vezes que dizem a casta ou que dizem o ano, porque se for um vinho do IVV não pode dizer nem casta nem ano. E há uma espécie de realidade intermédia que foi criada, que é o chamado Ancasta,
e que permite certificar o ano ou a caixa daquele vinho. Esses também têm algum controle do ponto de vista, pelo menos formal. O vinho do IVV não tem tanto esse controle formal, digamos assim, e eu aqui vou ganhar guerras, mas tenho amigos lá, portanto, acho que foi um grande erro que foi feito, retirar a parte de, assim, eu compreendo a existência do Masai, eu compreendo tudo isso, mas retirar a componente técnica ou prática, a componente de Câmara de Provadores do IVV e ir inseri-la no Masai, para mim foi dos maiores erros que este país fez. E com as consequências que isso tem, porque o IVV, e isto digo sem problema nenhum, está cá para ajudar os operadores económicos, a ASA é uma polícia. Portanto, só a atitude perante é completamente distinta. A ação em si, né? Exatamente, a perspectiva perante o operador económico, a própria atitude perante é completamente distinta. E atenção, eu tenho amigos na ASAI e reconheço o trabalho que fazem. Agora é assim, não podemos esperar com um inspetor que anda na rua, que esteve a aprender uma carne de boi há meia hora atrás, que vai aprender vinho agora e que daqui a meia hora vai estar a aprender azeite, que consiga dominar estes campos todos. Todos, exato. E qual é o problema? A ASAI, em caso de dúvida, apreende, sela e mete processo de crime. E depois, um operador económico. E aí vem novela. E depois aí vem em 2 anos, vem o nome do operador queimado, é para chegar ao final e vermos que não, afinal não era nada daquilo que estávamos à espera. Afinal não era nada daquilo que estávamos à espera. Exato. Portanto, eu acho que aí, cá está, e o IVV aí perdeu algum controle. Porque podia, nem que fosse aleatoriamente, ter uma câmara de provas, ter uma parte mais técnica e que conseguisse fazer esse acompanhamento. Aí faz-me sentido. Passar para a ASAI, eu conseguia compreender na vertente da comercialização que eles fizessem essa fiscalização, e acho que me fazia todo o sentido. Na vertente prévia, e por exemplo no caso das bebidas espirituosas, quando se fala dos brandies, das aguardentes, dos bagaços, ser a ASAI a fazer o chamado PVT, pedido de verificação técnica, que é obrigatório antes de entrar no mercado, não me faz grande sentido. Ou não me faz sentido absolutamente nenhum. Não é grande sentido. Devia ser competência do IVV. Mas foram questões políticas no passado, entretanto, não sei por vicissitudes, não sei se contradição pessoal, se questões políticas, questões económicas, já há uma série de anos que existe, que a situação está assim. E só que é certo, eu acho que aí, em termos de orgânica, a coisa podia ser aprimorada. Podia e devia ser aprimorada. Mas quem sou eu? Valeu a observação e muito interessante ver por esse aspecto, por esse prisma. Tem todo sentido. Falando de exportação, a gente sabe que hoje, com a globalização, o comércio do vinho do mundo ganhou dimensões. Aliás, os portugueses levaram o vinho para o mundo todo já, né? Há muito tempo atrás. Mas era uma forma, algo meio que informal, entre aspas, também, porque tinha uma certa regulação da época, né? Mas a questão é que, atualmente, cada país tem sua regulação, né? Cada país tem, saindo da comunidade europeia. Sim. E isso, eu, por acaso, há pouco não respondi. Sim, saindo da comunidade europeia e depois indo para o mundo, né? A questão da rotulagem, que há pouco não te respondi, a exceção que a lei prevê é exatamente essa. É que se o país de destino impuser, eu dou o exemplo do Canadá, uma garrafa para o Canadá com QR Code, não entra. Eles não deixam entrar. Portanto, a própria legislação portuguesa e comunitária, e quando falo, acaba por ser um espelho uma da outra, com algumas particularidades, prevê que se o mercado de destino tiver regras diferentes ou impuser regras diferentes, o IVV autorize a produção daquele rótulo para aquele mercado. E compreende-se. Não está cá para a exportação. A questão da exportação é assim, o que é que é a prática? Nós cá, no espaço europeu, é relativamente fácil fazer a exportação. Muitas vezes depois, isto é um trabalho que tem que ser feito com o distribuidor ou com o importador local, que tem, por exemplo, mesmo do caso dos americanos, que têm de ir ao TTB para aprovar o rótulo previamente, para depois se assegurar que quando a mercadoria chega, não seja apreendida e parada em Porto. Mas isto é um trabalho que tem que ser feito a nível nacional, geralmente pelo pessoal das vendas que está na parte internacional, com colaboração do importador ou distribuidor local. Porque pode haver aqui particularidades e que têm de ser asseguradas e que muitas vezes não é por culpa de um nem é por culpa do outro, mas que têm de conversar e têm de perceber isso e têm de trocar rótulos muitas vezes ou mandar imagens ou até colar etiquetas, porque às vezes acontece, o rótulo está produzido e tem de colar uma etiqueta porque aquele mercado exige determinados dizeres. Olha, um exemplo concreto, e isto é uma particularidade.
França é o único país que obriga à imagem da mulher grávida que nós temos nas garrafas. É o único país da Europa que o obriga. Nós, por uma questão de segurança, habituámos-nos a pô-lo e pomos para todas. Mas, na realidade, França é o único país que o obriga. Portanto, há aqui pequenas particularidades e uma coisinha tão pequena como o logo. Acho que para os Estados Unidos também, né? É necessário. Exato, mas eu falava a nível de contexto europeu. A nível de contexto europeu. De comunidade. A nível dos Estados Unidos é isso, tem de se pôr o aviso do álcool, que é obrigatório também. Há aqui uma série. Sem dúvida. Não há tamanhos mínimos para os caracteres, tem de se ver é como deve ser. O CTB exige, não há um tamanho mínimo, tem de se ver a proveniência e o teor alcoólico. Há uma série de. Por exemplo, a questão. Eles neste momento andam a discutir a questão dos alergénios. A questão da albumina do ovo, a questão dos sulfitos, isso neste momento anda em discussão nos Estados Unidos, cá está. E eu acabo muitas vezes por ter de também ir a esses sítios para ajudar os exportadores cá. Não há acesso, ou melhor, eu tenho de arranjar forma de ter acesso a essas informações, porque se estivermos a falar de uma caixa de vinho, é uma coisa. Se estivermos a falar de um contentor de vinho que vai ser exportado por algum motivo, não vai correr bem a exportação, é muito complicado. E muito diferente. E eu toquei nesse ponto da exportação, porque muitas vezes o produtor de médio, claro que pequeno é mais difícil, né? Querer pensar no mandar para o mundo o vinho um pouco mais. Não o impossível, mas um pouco mais restrito. Mas o médio grande produtor muitas vezes elabora muita questão comercial, ação de distribuição, né? Ali uma boa rede, né, de distribuição do produto, os canais, imagens de marca, marketing, uma série de coisas. Mas, na verdade, tão importante quanto tudo isso é a parte legal, por causa dessas variações. E eu falo isso porque sou brasileira e eu penso que o Brasil é o país mais complicado das galáxias com relação a rótulo. Eu sei. E papéis, né, para o vinho. Eu sei que, felizmente, e penso eu, com o Mercosul, com o acordo que foi feito, a coisa de alguma forma irá, pelo menos, balizar-se de uma forma mais uniforme, digamos assim. Uhum. Sim, sem dúvida que o Brasil é complicadíssimo. Aliás, basta ver que nós fazemos uma exportação para o Brasil, temos de pedir determinado tipo de análises que não se pede para mais mercado praticamente nenhum. Portanto, só isto diz Meu Deus. E o custo, né? É um absurdo, é um absurdo. Agora, são questões de política legislativa muitas vezes desses países. É um pouco como a questão dos árabes, como eu tive um cliente há uns anos que quis registrar uma marca de vinhos em países árabes. Eu consegui registrá-los nos países árabes todos, mas o árabe não bebe vinho. Mas consegui registrá-los, com exceção da Arábia Saudita, que nem a classe 33 tem. Portanto, o que é que mais vou fazer o problema? Portanto, cá está. Mas isto, se calhar, as piadas e as histórias que nos ficam do trabalho são precisamente estes loucos, e quando digo loucos, no bom sentido da palavra, que têm uma ideia de fazer uma exportação para um país e nos levam a ir atrás destas novidades, destas diferenças, destas coisas, para conseguirmos evoluir, para nos dar algum gozo no que fazemos. E confesso que aí, na altura, que andei a registrar marcas por esses países árabes todos, deu-me um gozo enorme conseguir andar aqui assim, fazia lembrar Portugal nos anos 60, 70, tudo à máquina, tudo. Às vezes era desesperante, mas quando cheguei ao fim, deu um gozo enorme conseguir, ok, está feito, está pronto a ir para lá. Deu muito gozo essa. E essa questão do desafio mesmo, né? Porque quando você fala em países árabes de mandar vinho, a gente já olha assim, oi? Não, foi do que está ainda a falar? Do que está ainda a falar? A minha primeira pergunta ao cliente foi: desculpa, mas eu não vou falar em nome, mas desculpa, mas eles bebem. E ele virou-se para mim: eles não têm nada. Eles vêm ao hotel onde eu estou. Eu não sabia isto, Eles têm uma espécie de um cartão que eles podem beber consoante o IRS, digamos assim, consoante o rendimento, podem gastar uma porcentagem em álcool. E vêm ao hotel, o fulano senta-se à mesa, pede uma boa garrafa de vinho, uma boa garrafa de whisky e mais... Que é só onde encontra, de modo geral, normal, né, para comprar. E em meia hora bebe as garrafas todas que tem, levanta-se e vai-se embora, acabou. E o árabe consome um canto escuro, consome bom, depois consome bebidas, de alguma forma, para limpar o palato, não tão boas, e em meia hora consome uma garrafa de whisky, uma garrafa de vinho e mais 2 ou 3 de um outro vinho mais IVV, digamos, num vinho não tão complexo. Vai-se embora e acabou, está feito. É isto o consumo, e há consumo, curiosamente, e há consumo. Pois é, me lembrei de uma ida ao Egito, que aconteceu algo muito
peculiar que eu não sabia e fui pega de surpresa, porque o próprio guia que estava recebendo disse assim, entregando no hotel, né? E disse assim: olha, tem um Dutch Free aqui. E queria comprar umas garrafas de bebida alcoólica e só pode comprar no passaporte do turista. E aí é só, eu posso comprar 2 garrafas, tá aqui o dinheiro, eu pagando assim, sabe? Sim, 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 sim. Assim, mas aí a questão é que eu não sabia era o seguinte, imagina, eu que quero comprar vinho de qualquer lugar do mundo, né? É Depois como eu eu. não pude, eu não pude comprar, porque eu já tinha esgotado o meu Claro, limite. não, eles lá, pelo menos estes que estou a falar Dubai, Emirados, mais ainda para o Oriente, têm essa espécie de cartão e que podem consumir Uhum. consoante o rendimento, porque qual é a mentalidade deles? Este rendimento não vai pôr em causa a família, logo é permitido, e atenção, paga imposto de 100%, é o chamado imposto do pecado, portanto o vinho chega lá, Uhum. imaginemos, a 10 euros, portanto, mas só sai da alfândega a 20 euros, portanto paga o dobro, é o imposto do pecado, e aí, em determinadas Uhum. condições, já o consomem. Portanto, É uma questão complicado. cultural. Dificultam aos máximos, né? Dificultam ao máximo mesmo. É uma questão É, cultural. É uma questão cultural. sim, cultural complicada, mas imaginar que ali era um dos lugares onde se produzia muito vinho, né? Há muito tempo atrás. E você vê que pela uma questão política, ideológica e etc., se tornou cultural imposta, né? Na verdade, não por de fato cultura, porque a cultura vínica é muito mais antiga e Mas havia isso, ali até eu aí, e essa conversa leva-nos. Já está. leva para muitos Depois lados. leva para muitos lados, porque assim. Mas isso, se calhar, nós continuamos a querer fazer. Quando vamos para o Médio Oriente, com É intervenções, verdade, continuamos é a querer impor verdade. um conceito de pessoa humana que é tipicamente judaico-cristão, a dignidade da pessoa humana, que é um conceito que eles não têm. Portanto, e daí eu dizer, o vinho é nosso. Vem da nossa cultura judaico-cristã. Não é um conceito que lhes faça parte do paradigma cultural deles, bem ou mal. Exato, exato, Penso eu que exato. julgar, não é? Mas estamos a falar aqui de questões de mentalidade, de paradigmas culturais. Portanto, da mesma forma que o português, se calhar, tem a mentalidade de não saber vender o que é dele porque tem vergonha, Aham. é o que é. É assim, nós podemos ter a nossa opinião, mas temos de reconhecer a diferença ou, na medida do possível, desde que não envolva determinado tipo de coisas, aceitá-la. É verdade. Olha, mas essa nossa conversa chegou num ponto de pausa aqui do episódio para, me lembrei agora, vou lhe presentear o meu livro Vinho Viagem Cultural, que é para lhe abastecer aí de informação e de curiosidade sobre 8.000 anos de história, uma leitura super gostosa, prática, fácil, uma linguagem que tem o objetivo de atingir todo o público para entender o que é essa bebida milenar, a sua importância econômica, social, histórica, na geopolítica, e chegar desde 8.000 anos até aqui no século XXI, e a gente ainda aqui discutindo o direito do vinho. Exato. Vou mandar para o senhor um exemplar, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pular para um ponto que eu acho também muito curioso, que é o direito versus marketing. Aonde é que entra o conflito disso tudo? Ou seja, tá lá, é legal, ou o Não há, marketing utiliza. não há necessariamente um conflito. Pode haver Ah, confluência de interesses, pode haver ok. conflitos, pode haver atritos ou até pode haver junção de esforços. Já me aconteceu, como eu disse há pouco, muitas vezes eu gosto de meter, além da questão dos rótulos e do marketing, às vezes gosto de dar aqui alguma ajuda e às vezes, e da semana passada, como disse, me aconteceu, o cliente querer um determinado designativo, não ser possível, e no entanto eu achei que não me limitava, ou o meu papel não se podia limitar a dizer não senhor, isto não se pode usar. Mas sim dizer, não se pode usar, mas é alternativa, temos isto, isto e isto, vamos conversar e vamos estudar. Qual é a ideia? Uhum. O que é que querem? E a partir daí conseguir levar a bom porto, digamos assim. Isto, Uhum. regra geral, é o que acontece. Situações também já tive no passado em que o marketing impôs de tal maneira que não dava para, ou se calhar, ou porque eu não conseguia ter o ascendente e a vontade que tenho neste momento, que na altura não tinha, ou que não me conseguia impor, mas o que é certo é que esses rótulos depois chumbaram, depois acabou por ter de voltar atrás e ser reformulada. Agora, eu acho que parte da piada é essa mesmo, é o saber
quais são as regras, eu saber até onde é que o cliente quer ir e, sem violar as regras, conseguir transmitir a imagem que o cliente quer transmitir. Entendendo, né, o DNA da coisa, né? Entendendo a ideia, entendendo o conceito, entendendo o que está por trás e conseguindo, de alguma forma, moldar aquilo que a lei também permite fazer-se. E quanto à questão de limites entre storytelling, os claimers, as headlines utilizadas, toda essa parte da comunicação, dessa linguagem emocional que muitas vezes, eu costumo dizer hoje em dia que é muito mais fácil fazer a linguagem, o redline do anti-álcool do que explicar que álcool em excesso é que faz mal à saúde, assim como água. Se tomar muito também faz mal à saúde, né? Repare, mas o álcool, e se voltamos ao pouco que eu disse, não é? Eles Sim. têm de perceber, e isto começa pelos próprios operadores económicos, e somente os mais pequenos e mais antigos, que não estão cá para vender álcool, estão cá para vender uma experiência, uma cultura, uma vida. A questão do redline, eu há pouco, quando falava dos rótulos, da criação dos rótulos, não falava só da parte legal dos dizeres obrigatórios, falava mesmo no storytelling. E atenção, o que nós chamamos de rótulo na linguagem corrente não é o rótulo, é o contra-rótulo. É o contra-rótulo. O que está virado para a frente para o consumidor não é onde estão as menções obrigatórias. O rótulo é onde estão as menções obrigatórias no mesmo campo visual, que geralmente está para trás. E é onde a história é contada. Da quinta que foi comprada pela avó, pela tia, o que seja. Por exemplo, a mera utilização do termo quinta já pode criar problemas. Porque quinta é uma determinada parcela. A utilização da palavra palácio, palacete, herdade, quinta, há uma série de termos que temos de ter cuidado com eles. Portanto, o storytelling também necessita de alguma forma de ser acompanhado. Não é só a questão do teor alcoólico ter aquele tamanho, é um pacote completo. A questão é mesmo essa, é um pacote completo. Portanto, Doutor João, entendi aqui por que o senhor transita em toda a cadeia de valor do vinho, porque na verdade, em toda a cadeia de valor, as leis estão ali e são necessárias o produtor, o comerciante, até o consumidor entender alguma coisa para não se deixar enganar ou se não ser lesado mesmo, né, financeiramente. Mas não estão, e eu acho isto, e não estou a defender a minha dama, mas não estão para complicar a vida aos operadores. Estão porque têm uma razão de ser. Se me disser que, e isto eu digo, para 2020, porquê? Não me faz sentido nenhum, não percebo, não sei. Agora, regra geral, as coisas têm uma razão de ser, têm um fundamento. Eu posso não conseguir ver ou não conseguir perceber, mas há aqui uma série de sequências encadeadas que a grande maioria delas, há exceções, e eu não vou falar nelas no episódio, mas a grande maioria das regras e das instituições e das coisas fazem sentido. As pessoas é que não percebem a mais-valia que têm ao usufruírem, passa a expressão, de cavalgar no que essas leis permitem fazer. Vamos ver ao contrário, não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio. A ideia é essa. Meio cheio. É que no Brasil a gente costuma dizer que lei também é muito criada para vender facilidade, né? Criam dificuldade para vender facilidade. E óbvio que dentro desse outro contexto que o senhor está abordando muito bem, tem um sentido e tem um porquê, né? Agora me diga uma coisa, o senhor tocou num ponto que muito me interessa: comunicação, influenciadores, físico ou digital, né? Já existe regulamentação clara sobre isso? Claro que eu tenho conhecimento, não. Confesso que é uma área que para mim também me escapa um pouco, até porque eu, em termos informáticos, sou praticamente um leigo, utilizador final e pouco mais. E quando o computador não faz as coisas à minha velocidade, eu começo logo a ficar enervado com ele, admito. Mas não existe. Agora, se calhar vou deitar um bocadinho de achas na fogueira. Diz lá. Já comprou vinho em algum site francês, espanhol, italiano e mandou vir? Do site não, de produtor sim. Pronto, é contrabando. Porque na Europa... E chegou na minha porta. Na Europa, se for do produtor, em princípio, ele deve ter feito a documentação como deve ser, mas é um erro. Por exemplo, isto é uma curiosidade, não é? Cá está. Diga lá, explique lá, como é que funciona? Nós na Europa temos liberdade de circulação de pessoas e bens, em geral, mas há determinado tipo de produtos que estão sujeitos a impostos especiais. O tabaco, o vinho e os produtos petrolíferos, que não temos liberdade de circulação de bens. Portanto, eu vou comprar num site estrangeiro,
tabaco, gasolina, Qualquer coisa. gás Uhum. ou vinho, aí estamos a falar de contrabando. Porque não há liberdade de circulação na Olha. Europa. Está sujeito a um imposto especial. Hum. Portanto, mas isto é uma gracinha que eu gosto de fazer às vezes aos meus amigos, porque ficam logo muito aflitos, mas é as particularidades que tem. E isso é que justifica, e vamos agora para um contexto global, a existência dos Uhum. entrepostos, a existência da parte tributária, da parte alfandegária, no vinho. Uhum. É isso que justifica a existência, porque é um regime quase semelhante ao regime do tabaco, ao regime do petróleo, que tem uma regulamentação própria. O Uhum. vinho é quase produzido numa zona que podíamos dizer quase como sendo uma offshore. O que é que isto quer dizer? Uhum. Que enquanto o produto final, das duas uma, ou vai para a exportação e não paga imposto, ou é introduzido no consumo e paga o imposto que for devido, o tributo que for devido, é produzido num limbo em termos tributários. E esse limbo, que é o entreposto fiscal, tem regras para ser feito, para ser constituído. E dá direito, por exemplo, ao produtor, e isto muitos deles não sabem sequer, quando compram a matéria, os secos, os chamados secos, a garrafa, os rótulos, as rolhas, tudo isso, não Os está, insumos, né? não está sequer sujeito a IVA. Porquê? Porque está a entrar no interposto fiscal. Está no regime de isenção de imposto. Só quando Olha sai que de dentro para fora, curioso! portanto, Aham. todas estas interligações, já está, é um mundo, é como se fosse uma offshore. Ao fim e ao cabo é Claro, isso. Portanto, e claro, claro. quando chegamos ao momento da verdade, na introdução ao consumo, digamos assim, das duas uma, e aí bifurca-se, ou temos uma exportação, e aí fica isento a exportação, ou temos de pagar os tributos que eventualmente sejam devidos porque foi introduzido no consumo no mercado nacional. Portanto, Ok, ok. até essa parte tem questões giras. Por exemplo, a questão das CVRs é muito giro, quase ninguém tem noção. As CVRs, muitas vezes, é quase como se fosse um banco. E o que é que eu quero dizer com um banco? Cada produtor tem a sua conta corrente dos vinhos, do vinho daquele ano, daquele, e vai movimentando as contas consoante as disponibilidades. Portanto, Ei, aham. acontece muitas vezes quando há vistorias, quando há os chamados varejos, aquilo que o produtor. Nós estamos no negócio do vinho. Isto não é uma fábrica que se carrega num botão, produzem 100 unidades e acabou. E muitas vezes acontece Uhum. num varejo não bater certo a conta corrente que está na CVR com o que efetivamente aquele produtor tem na adega. Portanto, é preciso Uhum. justificar, é preciso, digamos assim, de alguma forma, alinhar as duas realidades. Até a questão das contas Claro. correntes, nas CVRs. Depois, se for vinho, em princípio não há problema, mas se estivermos a falar de aguardentes, pode dar problemas fiscais, nomeadamente crimes fiscais, porque é pesadíssimo os tributos que são devidos. E aí já entramos na parte criminal, fiscal. Portanto, cá está. Há pouco falávamos do direito do vinho. É isto tudo. É tudo isto que as pessoas muitas vezes não têm consciência. Mas não é complicado. Uma folha de Excel serve para nós termos a conta corrente. Não é preciso mais do que isso. Agora é preciso ter consciência que quando entra o vinho eu tenho de registar. Quando sai eu tenho de registar. Claro. A Para questão é saber, essa. é interessante. Se você tem aquela área X, óbvio que tu só pode fazer tantas garrafas, óbvio, de um vinho, entre aspas, né? Entre aspas, que tem ali a diluição que você pode A, espremer ou mais ou a prensar mais produtividade. ou menos, né? Eu É, até diria ao exato, a contrário. A produtividade. produtividade máxima está estabelecida. Geralmente, Pois, exato, é isso que eu quis o dizer, que eu falei o acontece contrário. geralmente é na conta corrente haver uma É, determinada arbitragem. Quando vão ao local, essa arbitragem claro. não existe. Mas não existe Exato. porque houve um derrame, porque houve uma garrafa partida. Numa banha de enchimento, às vezes uma não é nada, mas houve um azar e a máquina partiu uma série de garrafas e o vinho estragou-se, porque houve algum Uhum. funcionário que, por qualquer motivo, deixou uma torneira aberta e o vinho tornou, porque houve um problema com aquela pipa que não houve com a outra e que o vinho estragou-se, foi necessário deitar. Mas isso tem de ser comunicado às CVRs. E se for comunicado é para ser Uhum. aceito. Uhum. Agora cá está. Uhum. Não podem esconder para baixo do tapete, porque depois vai correr mal. Claro. É como se fosse um sistema de rastreabilidade, igual existe em qualquer produção Não é como. econômica rural. É como a carne mesmo, né? No Brasil tem um sistema que chama Sisbov, que exatamente é para rastrear o boi desde o pasto à carne até o consumidor, né? Vindo, inclusive com o QR É Code. rastrear, por exemplo, no Douro, isso eu É. conheço relativamente bem, consegue-se rastrear até à parcela de onde vem aquela vinha, de onde vem Sim, aquele sim, vinho, sim. desculpa. E isto tem especial importância por dois motivos, aqui no Douro, especialmente. A questão das vinhas velhas, que falávamos há pouco, está regulamentado, portanto é preciso eu assegurar-me que é daquela parcela para poder ter a certificação de vinhas velhas, além de Uhum. outros motivos, nomeadamente ser nível 2, portanto ser nível reserva ou equivalente, pronto. E, por outro lado, também para conseguir
cá está, controlar os fluxos que estão a existir, e esses fluxos são controlados. É assim, Sim, sim. nada me garante que o produtor não troque uma coisa que o produtor na adega. Aí é outra questão, né? Aí Mas é aí, outra questão. aí já entramos num outro patamar completamente distinto. Sim, sim, Agora, sim, consegue-se sim. rastrear até à origem, até à parcela. Por exemplo, eu para dar um designativo quinta a um vinho aqui no Douro, ele vinho tem que ser Uhum. originário de uma parcela cuja designação seja essa, ou de uma parcela contígua. Portanto, eu tenho de conseguir identificar que aquele lote de vinho em concreto, portanto, na DCP, que é a declaração que se faz a quando da vindima, o produtor tem logo de declarar que aquelas uvas estão a vir da parcela A, B, C ou D, para depois, um ano depois, 2 anos depois, ou quando decidir engarrafar aquele vinho, quando for, ele conseguir dizer, atenção, eu estou a engarrafar o vinho daquela parcela, portanto será a quinta, peço desculpa pelo som, a quinta do Zé Manel, que é este vinho que está aqui, portanto eu quero lhe chamar, a minha marca de quinta do Zé Uhum. Manel só é para este vinho, porque a marca é a quinta do Zé Certo. Manel. Se eu quiser usar a marca quinta do Zé Manel para um vinho que não seja daqui, não me vão autorizar, porque tem o designativo quinta que é reservado para aquelas parcelas. Certo. Só tocou nesse ponto da rastreabilidade, me lembrei de um parceiro comercial que eu tinha da Eslovênia, chamado Puklavec Wine Family. Eles, o que que eles faziam? Eles criaram um grande produtor lá na Eslovênia de vinho, e era como se fosse uma linha especial que ele usou com estratégia de marketing, criando o nome. Eram muitas linhas de produto. Uma das linhas era essa rastreada, entre aspas, era a linha Seven. E por que Seven? Porque 7 números estavam pequenininho assim ao redor, no rótulo da garrafa, para mostrar exatamente o talhão, exatamente da onde vinha ali. Mas eu estou falando disso de 5, 6 anos Mas atrás, isso, repare, mas isso já está. com essa Não, isso. mentalidade, né? Mas aqui no Douro, e noutras regiões também, mas aqui no Douro as parcelas estão todas georreferenciadas, portanto estão todas Uhum, localizadas, e esse levantamento é feito mais. A fotografia aérea, os ortofotomapas, muitas vezes são uhum. usados para eliminar parcelas que vêm a constatar que estão abandonadas. São eliminadas porque Ah, passa, fotografa, não tem parcela, é eliminada do sistema automaticamente, porque foram abandonadas no passado. sim, sim. Portanto, isso, e porque é que, por exemplo, o país tem um grande problema, neste momento está a tentar resolver com a questão dos prédios rústicos, a identificação. Nós formos a ver, de Coimbra, sensivelmente para baixo, existe cadastro rústico. Portanto, os prédios são identificados, há mapas nas finanças. Chegamos a Coimbra, deixou de existir. E depois cá em cima, no norte, existem 2 regiões onde volta a haver cadastro rústico. Onde é que é? No Douro e nos Vinhos Verdes. Porquê? Porque foram as comissões ou as entidades que tiveram necessidade de o fazer para controlar e georreferenciar as parcelas de vinho. Então na Bairrada e no Dão não tem? Na Bairrada também há parte, no Dão, confesso-lhe que não sei. Ok, ok, entendi. Olha que curioso, que dado curioso. Muito interessante essa nossa conversa, mas vamos seguir. Ainda tem tempo, doutor. Vamos a isso. Papel do enólogo, agora é que a casa vai cair. Responsabilidades legais, né? Então, o enólogo pode ser responsável. Não, a palavra é responsabilizado legalmente por alguma coisa? O enólogo? Eu para já vou um bocadinho atrás na pergunta, porque assim, Ah, eu conheço imensos enólogos e acho que e enólogos há muitos, como pintores há muitos. E um enólogo, acima de tudo, é um homem de ciência, digamos assim, de conhecimento oh, científico. Mas o, oh, o toque de magia, de arte, nasce com alguns, não nasce com todos. é E verdade. atenção, Concordo. e isso não é desprimor para ninguém, mas um Ronaldo há mas depois um Ronaldo tem outros 10 a jogar com ele. Não é desprimor para Certo, ninguém. Portanto, eu vejo a claro. figura do enólogo muito, e quando falo em enólogo, vejo como um misto de ciência e de arte, de magia. E a Portanto, isto começando por aí. Em termos de responsabilização, eu não iria tanto para a responsabilização do enólogo, mas sim da firma. Poder-se-á pensar em termos teóricos, é depois de um eventual direto regresso da firma com o enólogo. Agora, perante o consumidor final, quem é responsável pela colocação do produto no mercado é o engarrafador, ou o Uhum. preparador, no caso dos espumantes.
Portanto, E o legalmente que quer que falando, aconteça, o que quer que aconteça, quem é responsabilizado é a firma. claro, até porque se houver o lucro, vamos por ao contrário, se houver o lucro, para E onde vai o aí, lucro? não vai para o bolso do enólogo. Poderá ir, Assim, mas eventualmente, eventualmente. a lei é clara a dizer que o engarrafador é a entidade comercial responsável pela colocação do produto no mercado. Responsável porquê? Uhum, Porque se houver alguma coisa com esse produto, é a entidade que responde. Se uhum, vem ou não numa segunda fase a sacar responsabilidades ou a outrem, seja o enólogo, seja isso é outra questão. Agora, perante o consumidor, quem é responsável é o engarrafador. Boa. Consumidor agora. Direitos que poucos conhecem. O consumidor está protegido de fato? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Sim. Eu penso que sim. É assim, e quando digo está protegido, porque assim, a regulamentação no vinho não será diferente da regulamentação que é de um género alimentício, de qualquer outro género alimentício. Não, Uhum, portanto, é assim, está tão protegido como está em qualquer outro género. Obviamente que o vinho tem as suas particularidades. Se cá temos um consumidor, por vezes, não é o consumidor normal ou com exigências que o consumidor normal não tem. Mas é assim, nós temos que pensar na lei, uhum, temos que pensar nas coisas para um consumidor médio normal. Não podemos pensar nas coisas para as uhum. exceções. Portanto, eu penso Claro, que claro. está Em todo protegido. sentido. Agora, e assim, e não é inédito um vinho ter um problema, porque pode acontecer, uma rolha que tinha problema, aliás, todo um lote de rolhas pode acontecer, Uhum, uhum, e não conheço caso do produtor que não tenha assumido, sim senhor, devolvam-me e nós repomos. Portanto, até por uma uhum. questão de, cá está, o nome de uma marca demora muito a fazer-se, e destruí-lo é muito fácil. Oh, Portanto, quanto mais não oh. seja por essa parte, tem todo o interesse em fazê-lo. Exato, exato. E é muito interessante tocarmos nesse ponto, é que você ainda vê um amadorismo muito grande do mercado como um todo nesse aspecto. Ao invés de querer resolver o problema da forma mais rápida possível e assumir quem pegou ali, se é no restaurante, se é na loja, se é onde for, assumir rápido aquilo ali, pegar e depois resolver a questão, né? Mas de resolver para o consumidor, né? Imediatamente. Eu E acho que com um sim. sorriso, e com um sorriso no rosto, achando É bom, não é fundamental. reclamando, brigando, nem É nada. assim, eu não vou entrar em particularidades, aconteceu um caso muito grave há um ano e meio, 2 anos atrás. Houve uma bebida que foi toda ela apreendida, mais de 600 mil litros, desapareceu do mercado. Uma semana depois já estava no mercado novamente. Isso acontece tanto. É assim, É e atenção, complicado. e vou-lhe ser muito honesto, e por um erro, ou por uma guerrinha, vamos chamar assim, e eu corro o risco de arranjar inimigos, mas por uma guerrinha, e eu disse isto na altura, que existiu entre o IVV e a ASAI. Pronto. Mas qual é que foi a consequência? Foi operadores económicos verem, não foi só um, foi operadores económicos verem os produtos apreendidos com supostas ilegalidades ou falsidades do produto, quando na realidade não o eram. Portanto, cá está, voltando à Pois, conversa de há pouco, a ASAI e a polícia, quando apreende, exato. depois logo vamos ver para a frente. Que consequências é que isto tem para o... É, Pode ser gravíssimo. exato, exato. O produtor só. Mas esse tipo de coisa essa daí é muito peculiar, mas e tem as fraudes, né, que acontecem no aspecto não do rótulo da CVR e tudo, mas do mercado mesmo, de lotes de vinho que não eram aquele vinho, esse tipo de coisa, e que foram lá e falsificaram o lote. Isso tem acontecido muito no Mercosul, com alguns rótulos mais emblemáticos, de vir carga de caminhão para entrar dentro pela por rodovia, esse tipo de coisa, né? Eu cá em Portugal é assim, sempre se falou da questão de uvas, por exemplo, aqui no Douro, particularmente, da questão de passagem de uvas, ou de Espanha, ou de vinhos verdes para aqui, ou Ah, vice-versa. sim, falam bastante, é. Fala-se muito Aham. nisso. É assim, pode haver, mas não acho que seja por aí. É assim, não. Até porque se formos a ver, isto pode parecer absurdo, não é? Mas é assim, as uvas mais caras do país, curiosamente, neste momento nem são do Douro, nem são dos verdes. Por estranho que pareça, que tem uma produtividade muito superior ao Douro e custos de produção muito mais baixos. Portanto, Hum. é o que é. Agora, há sempre, como em todo o lado, gente boa e gente má, gente bem intencionada e gente mal intencionada. Atenção, não vou dizer Uhum. que não possa Claro. acontecer. Aham. É assim, mas isso sei que há fiscalizações, sei que a coisa está minimamente controlada. E eu acredito no sistema e conheço por dentro, portanto, penso que não é por aí que. Agora, a questão da falsificação de votos, como nós tivemos aquele exemplo há uns anos atrás do indivíduo que era fantástico, conseguia copiar aqueles votos de vinhos do outro mundo, sabe Deus como, porque não havia. Sim, 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 sim.
Assim, e que já se verificou acontecer em França, inclusive voos a criar hologramas nos rótulos e uma série de coisas para proteger. Uhum. Assim, isso eu não acredito que aconteça cá em Portugal, não acredito que tenhamos o engenho ou que tenhamos sequer um mercado disposto a gastar o que custa esse tipo de garrafas para levar a que haja quem queira cometer esse crime, porque depois, mesmo que o cometesse, não haveria um público para o comprar. Portanto, não acredito que Aham, exista aham. esse tipo de... Pode existir uma troca de votos, pode existir... Aí até admito que sim. Agora, a esse patamar, não acredito. Doutor, a gente pulou uma parte que eu queria perguntar. Vamos voltar só um tico no assunto anterior, que é a parte do aeroporto. Cheguei no aeroporto com a minha mala de viagem, né? E tô passando lá. O que que eu posso estar nessa mala com relação ao vinho? Que venha do exterior, no caso. Sem ser duty free. E do duty free também, me diga o que que pode e o que que não pode De legalmente cor, entrar dentro de de Portugal. cor não consigo dizer. Tenho ideia que são ou 2 ou 4 garrafas. De cor não É consigo mesmo? dizer. Sabe que, é assim, eu geralmente eu não trato das importações, eu trato das exportações. É diferente. É diferente. Tabaco talvez é um volume. Agora, sinceramente, não sei. Eu estou Não, importando 3 garrafas de vinho. não lhe consigo dizer, sinceramente, porque Ok, sabe, ok, tá não é uma bem, coisa tá com que eu bem. lide e isso tem a ver com as importações. E geralmente os fluxos são Sim, exatamente ao contrário, não é? O fluxo. E, sim, e é da parte da indústria, portanto, e a parte da indústria não vai importar 3 garrafas. Ou melhor, por vezes claro. até acontece seguirem 3 garrafas, 3, 4 garrafas. Quando é um concurso, quando é uma prova, mas aí Sim, sim, sim. vão claramente identificadas como amostras sem Para valor isso, né? comercial para aquele objetivo. Portanto, mas Claro, aí claro. estamos a Entra falar no outro contexto, né? exatamente, estamos a falar de uma outra situação completamente diferente, não estamos a falar do consumidor final. Certo. Vamos olhar para frente, para o futuro do direito do vinho. Quais as mudanças que o senhor vislumbra aí do mercado para chegar na parte legal? O Acho que que o senhor está olhando e está vendo que, olha, isso deve estar para acontecer, pensando na legislação? está a acontecer neste momento uma coisa muito importante que tem vindo a ser muito comentada, passou um pouco ao lado das pessoas. Acho que se começam a perceber agora. A COM 137, o famoso pacote do vinho da União Europeia, que vai trazer mudanças estruturais e já se começam a ver algumas. Já se vê a nível das autorizações de plantação com as validades, já se vê a nível dos apoios que estão a ser dados ao vinho, à promoção do vinho, às DOs e às IGs. Vai trazer o que para mim vai ser uma grande pedrada no charco e que já há muito tempo fazia sentido e que esperemos que nós, Portugal, saibamos usar isso, que é a retirada da questão do enoturismo, do turismo, para ser incluído na parte da agricultura da PAC. E que faz todo o sentido. Porque o enoturismo Claro, é o vivenciar da experiência no campo. E é aquilo que falávamos há pouco do terroir, portanto, da região e das pessoas que lá estão. E isso sem dúvida. vai ser uma mais-valia, penso eu, essa transmutação da parte turística pura e crua para a parte agrícola, digamos assim. E que vai permitir criar, é assim, nós se calhar associamos a questão do enoturismo às provas, mas há N coisas que se podem fazer, N coisas que se podem fazer no enoturismo, desde aqui no Douro há muito, o turista que pisa a uva, mas é assim, mas o pisar a uva é um mês, em setembro, As outubro, experiências, né, que se giram em mas torno disso, né? porque não, Desde a vites. Aham. mas, pá, porque não pegar no turista e vir para a poda? E vai ver o que é uma poda. É, exato, O turista exato, vem e se exato. calhar adota uma fileira ou adota uma videira e aquela videira é dele. E se calhar até pode não ser verdade, mas vamos lhe vender o vinho porque todos os anos vai receber uma garrafa daquele vinho porque é daquele talhão onde ele tem a videira. E essa pessoa Olha, vai ficar agarrada para sempre. E vai vender aos amigos doutor, a ideia. doutor João, o senhor falou agora, eu adorei, porque eu tenho uma videira número 44 aqui na Bairrada, num determinado produtor. Sabe? Isso, É muito pé de vites, e vai agarrar a pessoa para sempre. Porque a pessoa sem nunca. dúvida. E vai vender, É, é, e vai abrir aquela garrafa com os amigos, ou vai tê-la guardada em casa. claro, Mas claro. vai ser tema de conversa. Vai ser tema de conversa. Na verdade, isso é um jeito tão especial de pegar a pessoa pelo emocional, não é? É óbvio que eu estou falando aqui de um amigo e tal, que fez todo um contexto com relação ao aniversário e presenteou os Claro. melhores amigos com uma videira. Foi muito bonito o gesto e teve todo um simbolismo ao redor do momento de cada um ir lá e plantar a sua videira. Foi muito bonito. Mas isso pode ser feito da mesma forma com um turista, não é? Exato. E E lá do outro lado do universo, nunca mais vai esquecer da nunca mais vai experiência, né? esquecer. E isso É. faz lembrar, por exemplo, a questão do vinho, o consumo do vinho. E
e já lhe aconteceu com certeza, e a mim já me aconteceu, um vinho que hoje soube-me pela vida, que é o melhor vinho do mundo, e eu a seguir, no dia a seguir, peço o mesmo vinho e não vai. Então, isto é aquilo. Ontem eu tinha achado que. O que é que aconteceu? O contexto não era o mesmo, a altura não era a mesma. Portanto, já Aham, ao fazer isso com o turista, ele vai ficar com essa ideia. claro, é Nunca totalmente mais vai largar diferente. esse momento da cabeça dele. E É, vai sem regressar. dúvida. Se for, por exemplo, um inglês, americano, um francês, vai regressar ao país de origem dele, vai vender essa ideia, vai criar o desejo, vai criar o apetite e vai ser quase um embaixador desse produtor que faz isso. Pergunto-lhe agora, isso faz sentido estar no turismo ou estar na agricultura? São estas duas coisas que vai Exato. propiciar. É, tem todo sentido, tem todo sentido. Portanto, Doutor, estamos chegando aqui para o bloco final e queria fazer aqui uma dinâmica animada, assim, uma dinâmica animada. vamos, 3 termos: legal, ilegal ou depende? Só me responda isso. legal, Legal e ilegal, legal. legal, ilegal ou depende? Ok. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo. Usar o termo como natural no rótulo é legal, ilegal ou depende? Falaste antes de alguma Não, coisa. não está na lei, não existe. Tá. Mencionar práticas não certificadas. Legal, ilegal ou depende? Ilegal. Os processos de panificação estão tipificados. Nós não podemos inventar. Criar marcas com os nomes de regiões famosas. Ilegal. Agora, não é mais esses 3 termos, são 2 termos. Mito ou verdade? Se está à venda, está dentro da lei? Não. É saia justa mesmo, né? Como advogado, tenho de dizer que é verdade. Ok, tá tudo certo. Pequenos produtores têm mais liberdade? Mito ou verdade? Essa a Em, gente não tinha prin- em, combinado, prin- né? Essa parte. não, não, a questão não é essa. Em princípio é verdade. O problema é que a cabeça não nos Aham. permite por vezes. O problema, Claro. em princípio é verdade. Bom ponto, bom Um grande ponto. produtor, deixa-me só dizer já agora, o grande produtor que tem grandes quantidades de vinho geralmente fideliza o cliente àquele perfil de vinho que tem. E não pode fugir dele. Claro, O claro. pequeno produtor se calhar pode estar a essa liberdade, mas terá capacidade. E agora sou eu que estou do teu lado. Exato, exato. Respondam lá. A lei protege a autenticidade ou padroniza o vinho? Autenticidade. Existe liberdade criativa no vinho moderno dentro da legislação atual? Completa. O excesso de regulamentação pode afastar novos produtores? Não acredito. O vinho é mais controlado do que compreendido? Sim. Também acho. Porque, porque não o compreendem. E só veem Ok, as coisas exato. superficiais do controle. Agora vamos entrar no último trecho mesmo, da parte mais amena. Qual é o vinho que o doutor João Amaral ama? Não vai fazer essa partida, pois não. É vinho bom? Pronto, então vou-lhe dizer o último vinho que eu amei que bebi. Tá, vai lá. Uma garrafeira particular, num familiar Certo. meu, vinho do Uhum. Porto de 1864. Mas também hostilidade a essa hora, 1800. 64. E que não pode ser comercializado. Ah, é? Conte mais sobre isso. Porque antigamente havia as garrafeiras que as pessoas tinham em casa. E ainda hoje existe. Certo. Mas que uma das condições para a criação de garrafeira, no caso do vinho do Porto, é a proibição da comercialização da garrafeira, para não concorrer com os players oficiais. Mas admite-se, da mesma maneira que se admite uma pessoa ter até 1 hectare de vinho e vinificar para autoconsumo. Também não o pode vender, mas também se admite. Portanto, se quer um vinho que me apaixonou, eu tenho esse. E, fica, Nossa, também e, foi. assim fica a provocação, não é? Exato, muito lenha para manga, como a gente fala, muita lenha para manga.
Doutor, uma delícia falar com o senhor, poder tirar todas essas dúvidas. Obrigado pela sua Eu é que gentileza, agradeço. mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só para finalizar mesmo agora, como foi esse seu amor aí dentro do contexto do vinho, já que vem do juridiquês? Sabe que há aqui vários culpados por este amor. Hum, O primeiro grande culpado será o meu pai barra avó materna, que tinham, não era muito, uns hectares de vinha, pouca coisa, e que sempre me fez confusão de miúdo. Eu adorava as vindimas, porque era a altura deles, meus primos íamos brincar e fazia-se uma coisa que era água a pé, porque eu não sou do Douro, eu sou lá de baixo, de Mafra, sou Saloio, de perto de Mafra! Lisboa. Ok, E, ok. mas era uma altura feliz do ano, que eu achava imensa piada. Mas nunca percebi porque é que se escondia o vinho que se fazia, porque é que se escondia o engaço que era usado, que era queimado, destilado, para fazer o bagaço. Nunca percebi nada disso. E sempre ficou a ideia na cabeça. Mas era uma realidade com que eu convivia e aceitava. Entretanto, vou para Direito, institutos vários, e quando acabo o curso, acabo de ter uma realidade parecida, mas sempre me ficou esta dúvida na cabeça, porque esconder a mim. Inclusive, eu perguntava e mandava-me calar, quase como se fosse um crime no lesa majestade. Eu agora percebo porquê. Porque a destilação de forma ilegal pode ser crime. Uh, Entretanto, passa-me de alguma forma isso, faço direito, começo a trabalhar. Inicialmente, eu acabo o curso na Católica com uma nota razoável, portanto, começo a trabalhar numa cidade grande em Lisboa. Demorei 3 meses a perceber que não queria ser empregado de escritório. Portanto, a ir para Mapa trabalhar, para terminar o estágio. E começam a aparecer algumas coisas de vinho próximas. E na altura, nada de especial, mas começo a ter alguma curiosidade, a ir ver, e inclusivamente, na altura, alguém próximo tinha uma vinha legal e eu tento legalizar essa vinha. Não Uhum. consegui. Não consegui porque era demasiado confuso, não percebia nada daquilo, onde é que eu ia, onde é que eu não ia, onde é que eram as licenças, pois era um caos. E por isso é que eu compreendo quando me dizem que isto é muito complicado, eu consigo compreender, mas consigo ter as ferramentas para. Mas demorou-me tempo. Exato. Mas demorou-me tempo. Da mesma maneira, e agora uma parte só, da mesma maneira que se me perguntasse, e eu aí ia já dizer, ia ser uma rasteira muito grande, que cada ano ia fazer, era que livro de direito é que me aconselha a ler de direito do vinho? Boa, eu faço essa pergunta. Pronto, então vou mandar a Daiane ler um livro de Ah, 1992, desde lá para cá não há um único livro sobre direito da vinha em Portugal. 1992 e não há mais nada. Não houve absolutamente mais nada. Vivemos num E deserto quem jurídico. foi o autor desse livro? A doutora Isabel Marrana. É uma compilação de Ok, leis. Portanto, ok, vivemos ok, num deserto. Por isso é que a minha pena, a minha grande guerra é essa mesmo. Como é que um setor ok. tão importante e tem um deserto? É um deserto. E, Uhum, uhum. mas isto foi uma parte. Continuando a história. Tento legalizar as vinhas na altura, não consigo. Tenho, entretanto, vicissitudes várias. Conheço a minha atual mulher. E a minha atual mulher, eu costumo dizer que fez ao contrário, importou-me. Portanto, trouxe-me de Mafra para o Ela é do Douro. Douro, é? É do Douro. Ai, que giro. E, curiosamente, trabalha no Instituto. É provadora e aprova rótulos. Ah, Portanto, ok. cá está. Finalmente eu consegui ter a sorte, e porque comecei a ter N clientes do vinho, por toda esta região vive disso, não é? Uhum. Calma, isto é um deserto, esta gente está perdida, precisa de ajuda, é uma coisa que eu acho piada. É assim, e por que não? E foi uma coisa que se desenvolveu naturalmente. Mas que, se formos a ver, vem-nos nos tempos de meninice, de criança. E que sempre ficou, é demasiado confuso, é demasiado distante, é demasiado. E as coisas acabam por, o ciclo acaba por se fechar, por se fechar nesse sentido. Sim, sim, Portanto, sim, claro sim. que O isto universo influencia conspira. O universo conspira. completamente, nada é por acaso. Claro que confesso-lhe agora, num tom mais pessoal, que por vezes isto dá discussões em casa, não é? Porque um defende uma dama, o outro defende outra dama. Um defende o lado do instituto, o outro defende o lado do cliente. Não em casos concretos, porque temos teóricos, às vezes damos connosco a discutir as coisas e que não deixa de ser interessante. Porque cá está, pelo menos é um Sim, intermediário com quem eu sim. posso falar, porque também não há muitos. Também confesso que não há muitos. Mas acaba por dar um particular gosto, não é? E muito resumidamente a história foi esta. Portanto, Maravilha. é, é o E que pronto, e consigo. foi picado. E foi picado pelo bichinho do vinho, literalmente, E do que Douro, e encapsulou do aí para a Douro, e do profissão. Douro. E Já do Douro. fui adotado,
Portanto, posso dizer que sou Olha, eu, orgulhosamente um eu vou começar a salvaguardador. hostilidade agora. Vou começar a hostilidade. Tem que provar a bairrada. Eu sei, pá, Vino bairradino. eu conheço muito bem a Bairrada. Eu neste momento estou a trabalhar como firma da Bairrada, vou muitos dias para a Bairrada atualmente. Portanto, assim, É, eu se calhar passo mais tempo, não, já não tanto, mas o ano passado passei mais tempo na Bairrada do que passei aqui no Douro. olha, vino bairradino. Portanto, Olha, doutor, muito bom falar com o senhor, poder esclarecer tantos pontos, essa gentileza de contribuir com os demais, dentro do seu aspecto profissional, onde o senhor é uma pessoa que tem as suas consultorias e faz particularmente aí o seu trabalho. Queria dizer que o senhor pode deixar aqui os seus contatos, o que o senhor tem eu, aí para oferecer também é para o assim, mercado. o que eu tenho para oferecer, eu neste momento estou numa fase final de lançar um site. Confesso que foi uma loucura que eu me coloquei. Eu há pouco dizia que era um leigo da informática e não. E sou. Portanto, eu faria o inverso. Era quando ele estiver online, que eu tenciono, entre outras coisas, que seja um repositório de textos, muitas vezes, ou a grande maioria deles já escritos no passado, outros que irei escrevendo e vou escrevendo ao longo do tempo, eu irei partilhar com a Daiane e fará o favor de o divulgar. Passo. Até Doutor, lá, até até lá, lá. já ia dizer, continue. Se quiserem alguma coisa, é assim, e já perceberam que isto para mim é um prazer e eu sou uma desgraça porque começo a falar e não me calo. Mas se quiserem falar, eu posso sempre deixar o meu e-mail, que é Seu e-mail. joão@joaoamaral.law, Law. Portanto, é muito fácil de me contactar. Tá Uh, aqui na legenda, tá aqui na legenda. eu E, não e também prometo. tem um outro lugar que eu faço a propaganda sem o senhor dizer, que é o seu perfil do LinkedIn, que foi onde eu lhe Sim. conheci. Foi por onde começaram os tais devaneios de escrita. Porque, Exato. porquê? Porque cá está, eu indo para o estrangeiro, para a França, para a Itália, tinha quem me correspondesse, tinha quem percebesse o que eu escrevia. Em Uhum. Portugal, por vezes, e ainda há poucos dias aconteceu a minha mulher dizer-me: Olha, não podes fazer posts tão grandes, porque as pessoas a meio já se perderam, já não têm interesse naquilo. Mas é mais forte do que eu, e quando nós fazemos o que gostamos e gostamos de partilhar o conhecimento, eu acho que fluímos naturalmente. Fluímos naturalmente. Flui, flui. E quando a gente entra no mundo digital, a gente perde a proporção do que a gente atinge. Eu conversando ontem com um colega, um amigo, e dizendo que eu ia fazer essa gravação com o senhor. E aí ele falou, senhor do LinkedIn? Aí eu fui lá mesmo que eu conheci. Aí eu achei curioso, porque é o seguinte: muitas vezes a gente publica, eu, por exemplo, praticamente estou em todas as plataformas digitais, todas praticamente, essas normais do mundo ocidental, praticamente todas. Então você joga ali, entendeu? Dentro da plataforma, compartilha, é um Reels, é isso, é aquilo, enfim, o N Claro, assuntos que eu partilho, aula, ou é Bacocast, ou é blog, enfim, tudo. O fato é que a gente não tem dimensão, porque muitas pessoas dentro do mundo digital não tocam nas publicações, nem estão como teus contatos, para ser mais exato. curioso ainda, mas leem, acompanham, é impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer uma sumidade dentro do setor e eu não tinha nem ideia que essa pessoa olhava Instagram. Não, eu acho fantástico. Eu tenho alguns que tenho, eu não quero dizer como gurus, mas nos pinkers, nomeadamente alguns Uhum. etólogos, e que Aham. curiosamente sei que me acompanham no LinkedIn, mas que tenho uma Sim, relação sim, fora do sim, sim. LinkedIn, tenho uma relação fora, anterior Sim, do sim, sim, sim. LinkedIn. E cá está, e a minha esperança, se calhar, no fundo, é um pouco que haja, passo a expressão, um outro maluquinho do outro lado que ache piada ao mesmo que eu acho, portanto, que de alguma forma possa Claro, contribuir para uma. Não é, claro. não é como me aconteceu há uns tempos, que publiquei no Facebook, o Facebook nesse aspecto é mais complicado, um artigo, e que depois é aquela ofensa barata, não há argumento. Isso não interessa, não adianta nada. Mas isso é hater, isso é Mas bem-vindo ao mundo digital, não, não, bem-vindo ao mundo mas digital. assim, eu no caso particular, eu vi quase até como uma honra, porque se não tivesse levado. Alguém tocou. Não, porque é que naquele caso em concreto ninguém escapa, portanto foi quase uma honra, portanto eu não era gente. Mas é assim, aliás, foi um artigo na totalidade, depois acabou por ser publicado na Voz do Campo, agora por causa da questão da problemática das aguardentes aqui no Douro. É assim, Uhum. e eu não ficava bem com a minha consciência, com estas discussões que estão a haver, sabendo o que está a acontecer, não via dar a minha opinião. Aceitam, aceitam, não aceitam, não aceitam. Eu dou os meus Uhum. argumentos e a razão de ser. Agora, é assim,
Eu não sou dono da verdade, nem nada, muito pelo contrário. Mas se eu não ponho as cartas em cima da mesa, eu não vou ter ninguém do lado de lá para me ensinar, ou para discutir, ou para trocarmos argumentos. E é isso que eu quero. Uhum. Eu quero criar uma massa crítica. Quem me dera, Claro, quem me claro. dera ter 20, 50, 1000 advogados a trabalhar em direito do vinho como eu trabalho, para eu poder ter esta conversa. Quem me dera. Exato, E exato, exato. leva-nos à outra questão que é, eu não tenho problemas em partilhar o conhecimento. Quem sabe, não tem problemas. É isso, exatamente É isso. assim, isto não é para ficar fechado, isto é para ficar para fora. Porque todos vamos beneficiar. E se o setor do vinho estiver bem, todos vamos estar bem. E isto, há pouco a Daiane perguntava, é o outro dos males de Portugal. O pequeno produtor, que podiam juntar 5 ou 10 e fazer uma associação, fazer uma firma, eu não quero chamar cooperativa porque tem uma figura jurídica própria, mas fazer uma associação em que cada um tinha uma cota numa sociedade, se calhar conseguiam catapultar de uma forma completamente diferente as pequenas coisas que Uhum, têm, mas não têm esse espírito. Preocupam-se mais, exato. como aconteceu na Bairrada agora há pouco tempo, numa conferência, preocupam-se mais no início da pergunta que me estava a fazer, a dizer que estava a vender as uvas baratas, em dizer, ó doutor, olha, mas olha ali atrás daquela vinha, está a ver? Foi um Vitis e está Uhum, abandonada. E pois. depois eu perguntei ao senhor, olha, desculpe, mas diga-me uma coisa. A sua pergunta tem a ver com as uvas baratas que está a vender. Porquê que me disse que o vizinho tem a Vitis, que teve o Vitis e está abandonado? O problema é o Até, vizinho, não é até, ele. até é bom para si, porque é menos uvas que estão no mercado, mais valorizar os seus vinhos. Exato, Nós exato, exato. temos de largar essa mentalidade. Temos de largar essa mentalidade. Isso é fundamental. Exato. Hã? E é isso que eu vi na sua riqueza de textos. Eu tenho lhe acompanhado já há algum tempo e eu percebi que, de fato, o que o senhor está falando não é divulgação marqueteira nem com outros objetivos. De fato, o senhor contribui com a massa crítica de quem quer entender um pouquinho mais do setor, da parte legal ou do que está acontecendo dentro do contexto jurídico. Parabéns pela atitude, parabéns pelo seu trabalho profissional, para o senhor ver Obrigado. que tem sido acompanhado não é só por mim, mas outras pessoas. Agradeço. E o objetivo dessa plataforma em especial, do BacoCast criado, desse podcast criado, e agora passou por muitas fases, e essa fase, de fato, é conectar, criar rede de contatos dentro do setor como um todo, para que as pessoas consigam perceber a complexidade que é a cadeia do vinho e, sobretudo, conseguir ali congregar juntos, cada um dando uma contribuição Somos de todos si. A fundamentais. minha aqui é só lhe fazer pergunta e o senhor foi brilhante aqui em poder contribuir com tanta coisa interessante e curiosa e explicativa. Nada. E o que for preciso é, acho que não é preciso dizer, disponha, está sempre à vontade. E eu acho que é assim é que podemos crescer e que o vinho, perguntava-me há pouco qual é que é o futuro que eu tenho para o vinho, eu acho que só Sim, assim é que eu consigo ter um futuro para o vinho. Não é com outras perspectivas que já existiram no passado. Portanto, é por aqui que passa. E eu acho, agradeço, mas acho que é a minha maneira de ser. É assim que as coisas devem ser. O resto são são areias na engrenagem que não interessam. Portanto, interessa nós estarmos aqui, interessa é resolvermos. Eu estou à beira do telefone, do e-mail, eu prefiro que me liguem, perguntem, vamos para a frente. Porque se o setor estiver bem, se o meu cliente estiver bem, o meu conhecido estiver bem, toda a gente vai por arrasto atrás. É questão da dimensão de origem. Se há um vinho fantástico da dimensão de origem que está a vender, toda a região vai atrás a seguir. Portanto, claro. temos de perder a mentalidade que porque o vizinho está a vender bem, me vai prejudicar. Não. O país, e Vini, Portugal e as regiões em si, estão todas a puxar para o mesmo lado. Nós temos de perceber isso e temos que cá estar para eles. E é isso que é acima de tudo, que é importante. Nós estamos cá para eles e para nós todos. E por isso, não tenho que me agradecer, porque acho que é básico. Fazer isto, acho que é A básico. união do setor, né? A união do setor como um todo, né? Exatamente. É isso. Eu acho que é básico. Obrigado mais uma vez. Como é que Eu sou agradeço? Daiane Casal. Se você não me conhece, eu estou presente em todas as plataformas e redes digitais com o perfil @Daiane Casal. Eu te encontro aqui no próximo episódio. Tchau, tchau.